Bom dia a todos, meu nome é Estela Gigilas, eu sou Relações Institucionais da Fundação Fórum Campinas Inovadora e vou estar apresentando esse webinar de treinamento em Lean Canvas e validação para startups baseadas em ciência. Sejam todos muito bem-vindos. Este webinar é uma realização da Fundação Fórum Campinas e eu gostaria de estar agradecendo aí os patrocinadores e apoiadores do programa Transforme Sua Tese em Negócio deste webinar, o iFood, Hub Mandic, Espaço Mescla, e os apoiadores Inova Unicamp, São Leopoldo Mandic, Fundepag, PUC Campinas, Prefeitura de Campinas, CNPEM, Campinas Tech, Embrapa, Auspin e Saibis. Muito obrigada pelo apoio de vocês para a realização e também na divulgação. Gostaria de avisar que esse webinar está sendo gravado. Vocês podem estar acompanhando aí as novidades nas mídias sociais da Fundação Fórum, no Facebook, LinkedIn, Instagram. E esse webinar vai ser disponibilizado na íntegra no YouTube, no canal da Fundação. Os próximos eventos e novidades estão sempre atualizados no site da fundaçãoforum.org.br. Queria dar aí algumas orientações sobre a interação, né? As ferramentas estão no rodapé da tela e vocês podem fazer comentários no chat a qualquer momento. Não se esqueçam de mudar a seta para painelistas e participantes e palestrantes para estarem acompanhando todos os comentários. Peço a gentileza que as perguntas sejam feitas apenas no Question and Answers, para que a gente possa ter uma organização, fazer o acompanhamento e não perder nenhuma questão. Para hoje, a nossa agenda, a gente tem a abertura com o professor Newton Frateschi, VP de Relações Institucionais da Fundação Fórum Campinas. Às 10h15, vamos começar o workshop de Lean Canvas com Érico Pastana, co-founder da Venture Hub. Em seguida, vamos ter um momento de perguntas e respostas, e aí é a vez da Maria Paula Castro, Head de Inovação na EcoTrace Solutions, falando sobre validação e qual a importância para startups baseadas em ciência. Vamos ter mais um momento de perguntas e respostas, e quero agradecer aí a presença e contribuição de todos nesse evento. Seja bem-vindo, professor Newton. Oi, gente, vou abrir meu vídeo aqui. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui, muito obrigado, Estela. Bom dia, Érica, Maria Paula, a Bruna que está aqui mais no bastidor, né? É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que a gente está muito bem acompanhado, né, nesse evento, né? Eu vou fazer uma apresentação que é um tanto institucional, mas eu vou fazer alguns comentários, que eu acho esse programa extremamente importante em vários aspectos. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou só pedir para vocês me confirmarem, porque às vezes ele coloca em modo apresentação, não na tela que está compartilhando. Só vou pedir para vocês me falarem se ela está compartilhando corretamente. Não está em tela cheia, professor. Sim? Não, ainda não. Ou seja, está compartilhado corretamente ou não? Ainda não, ele está com aquele de vários slides. Perfeito. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos lá, de novo. Agora deve estar. Agora deu, obrigada. Então, tá bom. Então, esse webinar de treinamento de Lean Canvas e validação para startups baseadas em ciência, né? Eu acho que já é um bom treinamento para as pessoas que estão aqui saberem o que é Lean Canvas, o que é um Canvas, o que é validação e o que é startups baseadas em ciência. E só da gente falar isso e pensando no nosso público-alvo, né? Que, claro, tem um público-alvo que é já do ecossistema de inovação e está cansado de ver esse tipo de palavra e de expressão, mas ali para o cientista, eu que tenho essa atuação meio ampla, né? Eu também, né, sou cientista e trabalhei em startup e eu vejo, e eu estou num ambiente de ciência muitas vezes também, às vezes a gente não entra em contato com isso, você não vê, você pensa na inovação, da criação de uma ciência nova, de um conhecimento novo, de uma contribuição para a ciência, mas que não necessariamente tem qualquer relação ou se pensa
de fato, em transformar aquela ideia numa inovação, algo realmente com impacto socioeconômico, né? E a contribuição da ciência é certamente muito importante, mas e as motivações em geral estão mais no que eu acho muito válido, né? No avanço do conhecimento, apesar que nas áreas de tecnologia, que é a área que eu estou mais, muitas vezes se fala em aplicações, e essas aplicações da minha área em particular, telecomunicações, um mundo mais moderno, melhor qualidade de vida, mas, em geral, a gente fica um pouco preso, quando a gente está no mundo da ciência, de simplesmente usar esses termos para dar um certo valorização àquele conhecimento que você está desenvolvendo. Mas a gente não passa pelo fato de imaginar o que é preciso fazer para transformar uma ideia, de fato, numa inovação. E há várias questões. No outro webinar, a gente tratou de propriedade intelectual, que é muito importante, principalmente se forem empresas com base tecnológica mesmo, e se for baseadas, as hard tech, que são realmente trabalhos que vão envolver mais processo de engenharia de produto, uma boa proteção é importante, não é? Em alguns casos, nenhuma proteção é importante também, quer dizer, às vezes é mais importante deixar como segredo, com Raul, todo esse conhecimento faz parte de propriedade intelectual, não é nenhuma proteção, é uma proteção de forma diferente, né? E um segundo passo é agora, como é que você pensa em transformar aquilo no negócio? E o Canvas é o que a gente considera uma forma de fazer isso. Em particular, o Lean Canvas ele é muito direto e objetivo. A gente usa isso no desafio Unicamp também, né? Quer dizer, a Inova usa, né? E, em particular, para as startups que são realmente tecnológicas. A gente vê, eu vi uns trabalhos recentes da FAPESP, que há muito investimento, né, em startups, principalmente no pré-seed, no seed, assim, tem aumentado, né? E desculpa, mais, né? Às vezes até em série A, série B de investimento, mas as startups de base tecnológica mesmo, que tem uma barreira de entrada um pouco mais alta, isso não está acontecendo. E eu acho que um pouco é porque ela é de muito mais risco, e segundo, porque a gente não consegue preparar essas tecnologias de uma forma mais palatável para realmente para o investidor entender e para a coisa já estar pronta no modelo de negócio, porque as pessoas vão querer ver o que ele vai levar de fato, né? Mas vamos lá. Então, acho que esse que é o objetivo desse programa, e eu vou aqui falar alguns pontos que acho que são importantes para vocês acompanhar, né? Primeiro, eu pulei aqui uma mais, deixa eu voltar. Tá aqui. Bom, a Fundação Fórum, gente, Campinas Inovadora, é uma fundação que tem como objetivo, né, ela basicamente garantir um melhor aproveitamento dos importantes ativos da região na área de ciência, tecnologia e inovação. Para quê? Para aumentar a competitividade, a consolidação da economia de conhecimento, que, no final, é uma melhoria, um impacto socioeconômico positivo, tá certo? Para isso, ela integra os principais atores do sistema local de inovação. E ela tem áreas de ciência, tecnologia, academia, governamental e empresarial, né? Inclusive, para ter uma conexão com o poder público de forma bastante efetiva, a Fundação Fórum tem um assento no Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, da mesma forma que a Secretaria de Desenvolvimento tem um assento na Fundação Fórum, né? E a missão é criar ações capazes de promover, ampliar e intensificar a utilização de ciência, tecnologia e inovação como meios para potencializar o desenvolvimento econômico regional e nacional. E é essa que é a ideia. Quem faz parte da fundação, então, vocês vão ver aqui universidades, né, os atores do conhecimento, institutos de ciência e tecnologia. Você vê alguns aqui, tanto os públicos, né, do sistema do Estado de São Paulo, como IACEU e tal, como empresas de economia mista, Embrapa, você tem centros nacionais de pesquisa, como o CNPEM, as universidades, claro, Unicamp e PUC, você tem institutos de ciência e tecnologia privados, como o CPQD, o Eldorado, o Venturos, e tem várias associações, não vou listar todos aqui, Campinas Tech, que, né, representa
as startups da cidade, da região, a Prefeitura de Campinas, associações como a Softex, a Gencamp, da região metropolitana de Campinas, o Werner von Braun, que é um grande parceiro, é uma ICT, um desenvolvedor de várias soluções, né? E o Tecnopark, a Associação Comercial Industrial de Campinas, a CID, IMA, que é a empresa de informática dos municípios, enfim, o outro laboratório nacional, que é o Centro de Tecnologia e Informação Renato Archer, né? Então, vocês veem que é muito bem representado, e ele está aberto, está ampliando, né, pessoas que querem participar, e a ideia aqui é que cada um desses atores possam participar dessa construção conjunta, e é uma forma de orquestrar, né, esses atores de tal forma que eles consigam interagir e trazer essa interação para resultar em um impacto socioeconômico, e também esses atores permitam, divulguem para as pessoas, tragam o que está acontecendo para as pessoas como um todo, não só o alvo das pessoas que fazem empreendedorismo, mas a população como um todo. Então, nesse sentido, a gente quer promover a ciência, tecnologia e inovação e lembrar que isso é o principal vetor de desenvolvimento conectando o governo e setor privado. Se vocês olharem o Marco Legal das Startups, recentemente sancionado, é muito interessante ler as premissas iniciais. Por que está fazendo aquela lei? E o ponto principal é esse, né? Entre promover a inovação, tanto no setor público quanto no privado, e na interação entre eles. Você vê que a Fundação Fórum está à frente do seu tempo, porque ela já identificava isso há muito tempo, né? E não basta só para promover, quero dizer, é importante que você conectar esses atores de inovação, e são muitos, né? Tem associações, como eu falei, instituições, atores do conhecimento, atores de empresários, você tem o ator do público, o ator de organizações, representações de classe, todos esses têm que trabalhar junto, né? E, a partir daí, como eu disse, a questão da disseminação, que é para difundir a importância da ciência, tecnologia e inovação para a sociedade como um todo, né? Então, eu acho que aqui fica claro, né? O calendário, quer dizer, a Fundação Fórum tem um calendário bastante extenso de programas, né? E a gente, antes da pandemia, resumia num evento, que é o Inova Trade Show, geralmente em outubro, né? Esse ano talvez vai ser outubro, novembro, estamos vendo direitinho, mas agora, né, com a possibilidade da pandemia, tem coisas que são boas, que é o fato de a gente poder fazer vários, né, binários. E aqui nós falamos sobre ecossistema e empreendedorismo early stage em Campinas, e é muito early stage, porque é muito de base tecnológica, então são aquelas empresas que estão realmente precisando, em geral, de incubação, aceleração e dinheiro para a parte pré-seed e seed. Em geral, é isso que está precisando, e a gente precisa atrair muita gente, né? Temos alguns atores já que fazem isso, mas precisamos atrair muita gente. Mas, além disso, a gente tem várias sementes, que são esses projetos que os pesquisadores estão fazendo, e projetos ou trabalhos científicos, né, que ficam possivelmente como uma semente para sempre e não se tornam um negócio. Então, a possibilidade que nós temos aqui é gigantesca. Claro que esse programa não é centrado só para Campinas, né? Mas eu acho que Campinas é um importante ator aqui, mas a gente quer trazer o Brasil inteiro, porque isso é uma modificação que a gente tem que pensar em Brasil como um todo, né? Nós falamos depois das questões, dos desafios do marco legal de inovação. Tivemos recentemente, para este programa, a questão de propriedade intelectual, já comentei, né? E agora esse treinamento de Lean Canvas. E eu não vou falar sobre Lean Canvas, que o Érico está aqui para conversar com vocês, depois a Maria Paula. A ideia de você poder ter uma técnica em que você discute coisas principais do tipo, quando você olha a sua pesquisa e tenta inserir ela num contexto de um Canvas, você vai tentar entender, por exemplo, qual é o problema que você resolve, qual é a dor que você resolve, qual que é a solução que você está colocando, você vai ter que ver para quem que você está resolvendo, quem que você precisa de parceiros para resolver com você. Todo esse tipo de treinamento, na verdade, a gente pode pensar, puxa, está pensando muito em negócio, tá, mas, de fato, muitas vezes, na minha própria experiência, e inclusive de avaliadores externos da Unicamp, isso ficou claro, né? Nós tivemos uma avaliação institucional muito grande em anos recentes, eles reconhecem que esse tipo de interação da inovação, da transformação de ciência em tentar e pensar em
transformar em inovação, trazem benefícios para a própria ciência e para a pós-graduação. Por quê? Porque você acaba redimensionando um pouco o que a visão do pesquisador do ponto de vista do porquê ele está fazendo. Nem todo mundo precisa estar nesse caminho, mas é muito importante ver isso. E eu já, muitas vezes, em banca, estou falando agora puramente acadêmica, banca para selecionar professores, claramente professores que têm currículo extraordinário em termos de publicações, e você percebe que, no final das contas, quando você pergunta por que você está questionando isso, por que você está fazendo isso, e a resposta, no fundo do coração mesmo possivelmente porque o meu orientador falou que era importante, entendeu? Então, o questionamento sobre isso ajuda você a rediscutir a sua própria pesquisa. Então, do ponto de vista acadêmico, é muito bom. Além do que, se você encontra, né, oportunidades realmente de transformar em um negócio, ou você pode ter parcerias de inovação aberta que pode ajudar a financiar o seu próprio projeto. Então, é um benefício mútuo, para mim, dos dois lados, entendeu? Bom, afinal, em setembro vai ter mentorias para vocês melhorando, porque não adianta você fazer um Canvas, o Canvas é que nem um álbum de figurinhas, você preenche lá e depois, tá bom. Você vai ter que ver se está certo, se está certo, se está certo. O importante é, quanto mais você fizer, e mais você validar ou questionar, melhor você vai ter como resultado, tá bom? E às vezes é muito difícil, principalmente para essas tecnologias, né? Essas coisas que estão na ciência. Às vezes é difícil você encontrar, mas é um exercício muito bom para os dois lados, tá bom? Então, é isso. Em outubro é a final, né? Nós vamos manter em outubro, mesmo se o trade show mudar para lá, né? Então, como eu já comentei, quer dizer, que a gente quer estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento de habilidades empreendedoras entre cientistas. E não é só para ter inovação, como eu já disse. Isso melhora a qualidade da ciência, melhora a qualidade da formação dos pós-graduandos. Porque, gente, nos países ditos desenvolvidos, 70% dos doutores, dos PhDs, estão na indústria. Eles não estão na universidade. E não tem espaço para a gente colocar todos os doutores para ser professor universitário. Eu acho que a gente já tem espaço no Brasil, o Brasil tem muito para crescer, mas essas pessoas têm que popular as indústrias. E, de fato, o investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação na indústria no Brasil é baixa, porque o investimento público é 0,5%, eu repito isso, 0,5% do PIB, e que é mais ou menos a média da OCDE, que é uma média baixa. Média baixa, eu não estou falando média de Israel, entendeu? É média baixa. As indústrias é 0,5% também. Se você pegar a média da OCDE, tinha que ser pelo menos 3 vezes mais. Então, falta ter cientistas, falta ter esse tipo de cientistas, quer dizer, pessoas que desenvolvem e que inovam dentro da indústria, que é o local natural da inovação. Portanto, é importante ter essa formação, tá? Bom, também tem o objetivo de apresentar tecnologia desenvolvida nas instituições de ciência e tecnologia, nas universidades, né, os estudos de ensino superior também, mas com viés de inovação. Aqui não é uma área acadêmica que você vai apresentar avanços da ciência em uma ou outra área, você tem que pensar naquilo que você está fazendo do ponto de vista da inovação. Isso acaba também levando, né, com a apresentação de novas tendências de tecnologia de uma forma mais madura para a inovação. Que muitas vezes, nos papers, né, aquele primeiro parágrafo, né, da motivação para o que você está fazendo, são os primeiros parágrafos que você escreve nos artigos, né, ele convence você mesmo, convence seus pares, mas ele não convence a população da importância que você está fazendo. Você sabe muito bem a dificuldade que a gente tem de mostrar da importância daquilo que você está fazendo. E muitas vezes, para o cientista, um dos grandes desafios é convencer os outros que a pergunta que ele está fazendo realmente tem alguma relevância. Aqui vocês têm que mostrar relevância do ponto de vista de algo, impacto socioeconômico. Isso é fundamental, repito, não só do ponto de vista de criar novos negócios, mas de melhorar a sua ciência. E o público-alvo são mestrandos, doutorandos. Eu tenho vários alunos de iniciação científica, eu já tive, por dizer, fantásticos. Então, mesmo iniciação científica, né? E pesquisadores de instituição de todo o país que desejam empreender a partir do resultado da sua pesquisa. E eu vejo também uma oportunidade de fatores de prospecção tecnológica, tanto dos núcleos de inovação tecnológica quanto das empresas. Você pode identificar oportunidades de inovação aberta aqui, tá? E ele é um âmbito nacional e gratuito. Muito bom isso. Tá? Nós já passamos as inscrições, né? Aqui no dia 20 de agosto, na verdade, a gente estendeu até dia 23, estamos fazendo um treinamento de Lean Canvas, essa sequência, né? Mas o que a gente já teve agora, gente, são 59 trabalhos inscritos, acho que é um grande sucesso. E mais, olha, 14 estados do país, 27 cidades,
né? 21 universidades distintas, que eu acho fantástico. Tá? Então, eu acho só de ver isso aqui, nós já estamos com meio caminho andado. Eu fico bastante satisfeito, porque eu vejo a Inova, por exemplo, no caso da Inova, fazendo desafio Unicamp e o Inova Jovem, que vão desse lado. Existem disciplinas na Unicamp, como a M037, que também vai nesse sentido de ajudar as pessoas a transformar a tecnologia. Num caso, né, tecnologias da universidade, no outro caso, tecnologia que as pessoas trazem, às vezes mais centrado nos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, você cria uma linha para que não fique tão aberto. E, nesse caso, a gente está pegando a própria pesquisa. Eu acho que esse programa tem um impacto fenomenal. Considerando isso, com aquilo que eu falei da FAPESP, que hoje, inclusive, está trabalhando junto com o SEBRAE, para trazer linhas de fomentos para essas empresas de base tecnológica, eu acho que essa formação ajuda, inclusive, para vocês conseguirem fomento até dessas agências. Eu já tive na FAPESP, né, avaliando muitos projetos, e a gente nota normalmente que o cientista não sabe escrever um modelo de negócio, não sabe propor o projeto dele como negócio, e as pessoas que estão nas empresas não conseguem dar um embasamento científico. Portanto, aqui é a grande oportunidade. Tá bom? Bom, e uma outra razão que eu acho fenomenal é R$3.000 para o vencedor. Tá bom? Não é nada mal. Tá certo? Eu agradeço muito os patrocinadores, tá bom? E está aqui, o patrocínio foi, né, do iFood, do Hub Mandic e do Mescla, esse espaço novo. Tive lá na inauguração da segunda parte, é fenomenal, vale a pena conhecer. E os vários apoiadores que a Estela já comentou. Eu destaco aqui, em particular, onde eu estou agora, quer dizer, eu sou do Unicamp, mas eu estou na Prefeitura de Campinas, tá bom? Então, eu acho que era isso a minha mensagem. Eu quero desejar para vocês um ótimo evento. Aprendam muito. Eu espero que a minha mensagem que eu estou tentando dizer aqui, que esse programa vai ajudar vocês, tanto no sentido de realmente criar um novo negócio, criar uma nova empresa, entender como pode fazer isso, vai ajudar vocês a conseguir financiamento, a energia para transformar isso realmente em inovação, e vai melhorar a ciência de vocês. Eu posso garantir essas três coisas, tá bom? Muito obrigado e, olha, um excelente evento. Mais uma vez, agradeço aqui, né, a Fundação Fórum Campinas, todo o pessoal por ter essa capacidade de organizar todos esses eventos e o apoio aqui da Bruna, da Estela, tem a Vanessa e todo mundo da diretoria. Eu encerro aqui e desejar agradecer muito ao Érico e à Maria Paula, né, que já conheço faz um bom tempo. Precisamos nos encontrar fisicamente, essa coisa virtual já está cansando um pouco, tá bom? Um abraço e bom evento para todos. Obrigada, professor Nilton, pelas suas palavras, pela sua apresentação. Em pouco tempo a gente já aprende muito, como sempre. E agora eu gostaria de convidar o Érico Pastana, co-founder do Venture Hub, para estar ministrando aqui o workshop de Lean Canvas, para estar contribuindo aí nesse processo, tanto para aqueles que estão inscritos no programa, quanto outros que estão participando aqui deste webinar e querem empreender. Seja bem-vindo, Érico. Obrigada. Oi, Estela, tudo bem? Estela, me ouve bem? Tudo, tá ótimo. Ah, perfeito. Bom, falou e disse Newton, né? Acho que esse programa é um programa sensacional que traz muita oportunidade de evoluir a ciência, de evoluir o país, de evoluir os negócios, de evoluir as pessoas, né? Eu gosto muito do tema que a gente vai falar aqui hoje, gosto muito de startups, vocês vão ver isso, né? Eu sou, me apresentando, né? Eu sou Érico Pastana, sou co-founder e CEO do Venture Hub. E o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Eu vou já ligar minha apresentação aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre Lean Canvas, né? E eu trago também a perspectiva do Business Model Canvas. Eles andam muito lado a lado, né? O Lean Canvas ele traz um pouco mais foco no produto, foco na solução, e o Business Model Canvas ele traz um foco nos negócios. E a gente entendeu que era importante, né? Na montagem do Lean Canvas, entender também um pouco aí de como essa estrutura se encaixa dentro de um negócio, né? Então, enfim, prazer enorme estar aqui, agradeço a Estela, agradeço o Newton, agradeço todo mundo aí, agradeço muito pelo convite e parabenizo pela iniciativa, que eu realmente acredito muito, gosto muito também da área de científica, né?
Eu sou formado aqui, estou em Campinas, né? Sou formado na Unicamp, fiz mestrado na Unicamp também, depois algumas especializações aí em várias coisas, sempre relacionado à inovação, né? Então, vamos partir aqui, porque a gente tem aí, são 10h30, aproximadamente, preparei para ser aproximadamente 1 hora aqui de apresentação, e eu vou, então, compartilhar minha tela. Só queria saber se vocês estão enxergando a minha tela, por favor, se tiver um retorno aí. Tá ok. Ok. Beleza, pessoal. Então, como eu falei, Lean Canvas e Business Model Canvas, né? Para a gente começar a falar disso, trazer essa imagem aqui já é conhecida da maioria das pessoas, né? Que é a questão da exponencialidade. Então, com a tecnologia da informação, basicamente, a informação ficou muito mais perto de todo mundo, a encontrar ali o que a gente precisa para desenvolver os nossos negócios, os nossos produtos, desenvolver a nossa ciência, ficou muito mais rápido, muito mais acelerado, né? Então, o que a gente via até então de um crescimento mais linear, até uns 20 anos atrás, né? Não diria linear, mas não tão forte, assim, em termos exponenciais como a gente tem hoje, né? E quando a gente... E com base nisso, né, por conta disso, acho que todo mundo sabe a quantidade de coisa nova que aconteceu nos últimos 15, 20 anos, com base em novas tecnologias, novas possibilidades em geral, né? Novos modelos de negócio, ciência nova, que gera inovação, que gera novos produtos, que gera plataforma de novos produtos. Mas o que pouca gente, às vezes, se atenta é que existe uma maneira bem pragmática de olhar para esse processo de inovação em geral. Eu trouxe aqui a questão da exponencialidade, né? Mas no processo de inovação, quando a gente vai levar a inovação para o mercado, tem um momento que a gente está colocado aqui como D2, aqui nesse gráfico que eu estou mostrando, que é um momento que a gente chama de deceptive, né? Esse momento, ele nada mais é do que quando a gente começa a querer colocar nossa tecnologia, colocar nossa ciência para gerar impacto socioeconômico, mas ainda não conhecemos os possíveis modelos de negócio que estão associados àquela tecnologia. A tecnologia, muitas vezes, a tecnologia ou aquela ciência ainda não está totalmente desenvolvida e o mundo ainda está se adaptando para recebê-la. Então, nesse contexto todo, a gente tem muita coisa acontecendo, muita pesquisa, muita coisa nova, mas a transição disso para o mercado tem suas complexidades, né? Que é quando eu estou mostrando aqui. Uma vez que essa complexidade ela é atravessada através, geralmente, de um bom modelo de negócio, a gente começa, então, o crescimento e a introdução, digamos, socioeconômica desse novo produto, dessa nova solução. Então, nesse mundo, né, cheio de possibilidade, como que a gente, aqui acho que a nossa missão aqui, né, como que a gente pode organizar o nosso conhecimento, como que a gente pode organizar a nossa pesquisa, a nossa ciência, como a gente pode organizar nossas ideias para pensar fora da caixa, ou seja, olhar para o mundão aí e fazer a diferença realmente no mundo com novas soluções para a humanidade aí em geral, né? Então, nossos objetivos de hoje são: eu gostaria que a gente saísse daqui entendendo um pouco mais, né, sobre como estruturar nossas ideias, né, tudo que está de conhecimento ali em produtos e modelo, associado ao modelo de negócio, o que a gente deve levar em consideração em cada parte desse modelo. Então, eu vou trazer diversos insights, né, alguns slides que eu vou mostrar, eu vou passar meio rapidamente, mas para que vocês possam anotar ali uma referência ou uma metodologia, né, que não dá para explicar todas as metodologias, todos os processos de uma vez só, mas para que vocês possam, às vezes, só fazer, então existe um caminho para isso, existe alguém que já criou, já estudou e criou um processo para isso. E também dicas aí que eu aprendi ajudando mais de 300 startups a serem montadas aí nos últimos anos, tá bom? Então, bom, como eu falei, eu sou co-founder da Venture Hub, e na Venture Hub a gente tem a missão aí de viabilizar a inovação para todos de forma sustentável, rentável, colaborativa em todos os lugares. Só trazendo um pouquinho para vocês entenderem como que eu posso ajudar, às vezes, até o tipo de pergunta que pode ser feita, né? Então, estar aqui tem tudo a ver com essa nossa missão. E a gente está aí desde 2017, né? Para viabilizar essa missão, a gente basicamente entende que tem que juntar talentos, informação e processos de maneira planejada, contínua e estrategicamente alinhada para fazer a inovação sair do papel e chegar no mercado.
Então, nesse contexto, a gente monta uma plataforma de inovação que envolve basicamente 4 áreas, né? A área de startups, a área de corporates, né? Para poder fazer essa ligação e fazer a inovação acontecer com estrutura, a área de parceiros tecnológicos, onde exatamente a gente pega, às vezes, tecnologia ou ciência de prateleira, encaixa em novos negócios para fazer esses negócios, para poder fazer essa tecnologia impactar de maneira mais escalável o mercado, e toda uma área de educação. A gente tem a honra aí de ter no nosso portfólio hoje quase 60, 70 clientes corporate, né? Olhando para os corporates, alguns dos maiores do mundo aí trabalham junto com a gente. E aqui, focado mais aqui, a gente tem o prazer aí de ter criado muitas startups já, né? E várias delas com bastante sucesso. Trouxe algumas de destaque aqui em várias áreas, né? Algum destaque para o Gira, aqui, que foi adquirido, que passou nos processos com a gente, aqui foi adquirido pelo Santander no ano passado. A Cover, que é uma music tech, que está aí em alto crescimento, já com várias rodadas de investimento, e várias outras aí. A gente tem também um microfundo de investimentos, onde a gente faz investimentos em startups na casa de 300 a 500 mil por startup, e a gente, esse ano, aqui já fez 5 investimentos, algumas das investidas aqui, como a NextFit, a Venux e outras que vocês podem encontrar. Só entrar no nosso site, lá também tem um pouco mais de informação, tá? Então, a gente tem 2 centros de inovação, a gente roda totalmente descentralizado atualmente, muito por conta até do que teve o ano passado aí, em termos de pandemia e tudo mais, né? Mas a gente tem um hub em Campinas, que é onde eu estou agora, e a gente tem um hub também em Manaus, aqui são algumas fotos dos hubs aí. Bom, trazendo para o nosso dia de hoje, trazer assim uma forma de vocês observarem o que a gente vai fazer hoje cientistas usam laboratórios, né, ou pesquisas, dados, etc., para validar, para testarem suas hipóteses via experimentação, né? Então, o cientista, ele experimenta ali dentro de um laboratório, experimenta num ambiente mais controlado. Quando a gente fala que a gente quer ir para o mercado, muda um pouco o jogo. Então, empreender, né, os empreendedores criam, para testar suas hipóteses, criam modelos de negócio e modelos de solução. Acho que a Maria Paula vai falar um pouco de como validar isso, né? Mas, basicamente, então, se cria modelos de negócio para testar suas ideias através de experimentos no mundo real. Então, pegar aquela ciência, né? Entender como que isso, imaginar como que isso se encaixa no mercado, levar para o mercado e testar. Será que funciona? Será que... Não necessariamente colocar ali para uso, né? Mas testar os clientes, ver se faz sentido para eles, ver se aquele modelo que a gente está montando, aquele modelo que a gente pensou, aquela visão que a gente teve, se ela se encaixa no mundo real. Então, e como que a gente faz isso? Através de metodologias como a gente vai falar hoje. Então, basicamente, a gente pegar a visão de negócio, aí que muitas vezes você está na sua pesquisa, na sua ciência, no seu produto, você tem uma visão sobre como isso pode se comportar no mercado. A gente pode criar uma série de modelos de negócio, modelos de solução, usando Lean Canvas, Lean Startup, testar essas hipóteses no mundo real, validar essas coisas com dados reais de mercado, certo? Procurando aí ter um business model ou um product market fit, ou seja, encontrar um encaixe, algo que faça sentido para o mercado. E daí, o que a gente vai falar aqui, são essas metodologias, elas permitem que a gente saia do modelo anterior ali, que vinha até algum tempo atrás, modelo de trabalho super, com uma fase atrás da outra, né? Então a gente pensa em tudo, depois a gente joga tudo de uma vez para o mercado, e que é o lado esquerdo aqui, que é o modelo de tomar a decisão antigo que a gente fala, né? E traz para um modelo que ele é muito mais próximo do que se faz na ciência, né? A gente entende ali, a gente vai coletando informação, entendendo através de experimentos, e assim a gente vai incrementando a nossa visão e o nosso modelo para que, chegando ao mercado, ali, ou chegando a ter um produto, que tenha muito mais coerência com a realidade. Então, na verdade, o Business Model Canvas, o Lean Canvas, essas coisas, essas metodologias, elas fazem com que o processo de desenvolvimento de negócio seja muito mais próximo do desenvolvimento de ciência, tá certo? E daí, por que isso é importante? Antes de eu começar a falar aqui dos próprios modelos, a gente poder começar a fazer a parte de preenchimento e entendimento dos campos, né? Por que isso é importante? Quando você tem uma tecnologia nova, um modelo, um produto novo, uma visão de um negócio novo que vai crescer, se você pretende colocar ele para crescer no modelo startup, ou seja, você entende que ele pode ter um grande impacto socioeconômico e você quer fazer ele crescer em escala,
uma das formas de fazer isso é através do modelo de startup de crescimento, onde você tem investimentos e tudo mais, e eu trouxe aqui uma imagem disso, né? Então, só para ter uma visão bem ampla, assim, não vamos entrar em detalhe, mas basicamente no desenvolvimento da startup, você vai ter um momento onde você tem o Vale da Morte, que a gente chama, ou seja, onde você investe mais do que recebe. Provavelmente, se você está pesquisando, estudando, investindo seu tempo, seus recursos, você já está nesse momento, tá? Quando você vai alavancando e crescendo, você tem uma série de investimentos aqui, como investimento seed, pré-seed, como bem falou o Newton. Depois a gente começa a possível virada de crescimento com investimento série A, série B, série D, e daí tal, vai até tentar transformar lá, não é o objetivo final, mas muitas vezes se olha para transformar aquela empresa num unicórnio, né? Valeu $1 bilhão aí. Nessa jornada toda, eu trouxe aqui não é para ler tudo, tá? Mas a gente tem aí um player forte de investimento no Brasil, que é a Astela Investimentos, hoje gerindo acho que mais de 300 milhões em fundos, aí fazendo vários aportes e já com alguns exits, como o RD Station, por exemplo, né, bem interessantes. E ela tem lá no site dela, vale a pena olhar, os princípios de crescimento, aqui trazendo para um modelo mais de startup no lado digital, tá? Mas é só para ter uma ideia, para contextualizar. Para você transformar uma startup num unicórnio, ou seja, como exemplo, né, trazer ela para fazer um valuation, ali ter um valor de $1 bilhão, você precisa ter um faturamento anual de cerca de $100 milhões. E a Astela trabalha muito com base em dados e ela levantou que para alcançar $100 milhões de faturamento, você precisa fazer pelo menos 10 Product Market Fits. Significa que aquele modelo que você montou, que levou você daqui, ó, para o próximo passo, ou para o próximo passo, para o série A e para o série B, significa que aquele modelo está em constante validação. Então, são pelo menos 10 mudanças, 10 ajustes de estratégia, solução, encaixe com o cliente. Por isso, a importância de você entender como olhar o seu modelo de negócio e como fazer o teste, validar ele, porque pelo menos vão ser necessários 10 aí, se você tiver com esse tipo de objetivo. Tá? Não necessariamente esse é o objetivo, mas eu trouxe mais como um exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente vai trazer, eu vou trazer duas maneiras, né, mas com base ali no Lean Canvas, mas trazendo o Business Model Canvas também, de pegar a sua ideia, a sua pesquisa, o seu modelo, a sua visão de impacto socioeconômico, impacto de mercado, de criação ali de uma empresa, pegar as suas hipóteses, colocar essas hipóteses dentro do Lean Canvas, mas juntamente eu vou trazer o Business Model Canvas, como eu falei, em paralelo, porque é importante você olhar também para a modelagem do negócio. Tá? Então, a ideia aqui é pegar, você começar a pensar, cara, então minha visão de mercado é essa daqui, agora eu tenho que pegar isso daqui, entender quais são as hipóteses que eu estou fazendo, criar modelos ali e daí depois ir para o mercado testar esses modelos. Tá? Então, como eu falei, a gente tomou a decisão aqui de trazer o Lean Canvas junto com o Business Model Canvas. Tá? Vocês não se assustem, a missão aí de vocês vai ser ter o Lean Canvas, mas eles são muito parecidos, como vocês vão ver. Então, o Lean Canvas, ele é um canvas onde você vai ter segmento de cliente, eu vou falar sobre isso, tá? Mas vou ser bem simples aqui, mas segmento de cliente, que é para quem que a gente vende, proposta de valor, o problema que a gente resolve, a solução que a gente usa para resolver esse problema, entregando nossa proposta de valor, quais são as vantagens competitivas que a gente tem, os canais de distribuição, métricas-chave ali para a gente poder saber se a gente está indo na direção certa, uma estrutura de custos, que é como que eu faço tudo isso acontecer em termos financeiros, e como que a gente tem receita, né? Fontes de receita ou fontes de renda, que é como que isso gera capital para que eu possa continuar meu processo de crescimento, que basicamente é a única maneira para levar para o mercado, a gente precisa ter um processo de crescimento. Tá? Então, esse é o Lean Canvas. Quando a gente olha para o Business Model Canvas, tem muitas semelhanças. Então, temos segmento de cliente, proposta de valor, estrutura de custo, fontes de receita, canais, etc. Então, é muito parecido, tá? Vocês vão ver, com algumas diferenças que eu marquei aqui. Então, aí no Business Model Canvas a gente tem os parceiros chaves e no Lean Canvas a gente tem a questão de enumerar o problema. Então, assim, tem algumas diferenças, mas eu vou trazer elas aí, a gente vai montar os dois ao mesmo tempo, lembrando que a missão é fazer o Lean Canvas, tá? Mas eu vou trazer os dois ao mesmo tempo para trazer vários insights sobre como tomar decisão sobre várias coisas no negócio, tá? Então, acho que é bem bacana.
Então, eu botei aqui o Business Model Canvas na nossa tela, que eu acho que ele dá uma visão ampla em termos de estratégia, daí eu vou descendo para o Lean Canvas, para vocês poderem fazer aí o preenchimento de vocês, começar a ter os insights do que vocês devem colocar aí dentro do Lean Canvas de vocês. No Business Model Canvas, ou seja, no BMC, a gente tem duas partes, basicamente, tá? Do lado direito, a gente tem tudo aquilo que é visível para o cliente, tá? E do lado esquerdo, a gente tem tudo aquilo que é preciso para criar, manter e entregar a proposta de valor. Então, o primeiro passo, que é comum aí aos dois, ao Lean Canvas e ao Business Model Canvas, é olhar, geralmente as pessoas falam, proposta de valor. Mas não, está na hora de preencher. Provavelmente você já tem uma ideia, você já tem uma semivisão ali de solução e do que se deve ser feito. O primeiro passo é pensar no segmento de clientes, tá? Então, que está aqui do lado direito, nos dois campos, tá? Então, ele é idêntico, a mesma coisa para os dois campos. Basicamente, a pergunta que você deve se fazer, já começando aqui a ir bem para o lado mais de preencher o canvas, de entender ali o que eu devo colocar ali, com o objetivo de montar uma estrutura, né, que viabilize a gente ir para frente e depois atacar o mercado, a pergunta que a gente quer fazer é para quem estamos criando valor e quem são nossos clientes mais importantes, tá? Essa pergunta, ela é uma pergunta que ela parece simples, mas ela não é, né? Cliente é o foco ali, né? Quem que é que compra? Quem que vê valor na minha solução, né? E quem que vai usar a minha solução lá no final? Estou trazendo algumas visões aí, tá? Como que você pensa sobre isso? Bom, as perguntas que você deve fazer, será que o meu mercado ele é um mercado mais mercado de massa, né? Ou seja, a minha solução aqui, ela necessita de pouca customização e consegue entregar para praticamente todo mundo que está no meu segmento de clientes ali? Então, é isso que eu estou falando, ao invés de escrever somente ali quem é o seu segmento de cliente, o raciocínio, o racional que está por trás, que você tem que começar a trazer para o seu dia a dia outras perguntas sobre esse cliente, quem é ele, o que ele pensa, né? Então, o mercado de massa, por exemplo, Spotify, né? Basicamente, todo mundo ouve música. Então, o Spotify é para todos, praticamente, tá? Não é exatamente isso, mas trazendo um exemplo. Lógico, ele pode nichar, né? Ele tem lá o nicho de quem gosta mais de rock, quem gosta mais de outro tipo de música, enfim, né? Mas ele é um mercado de massa. Será que o meu mercado é nichado? Será que algum masculino, feminino, ou qualquer outro tipo de classificação, faixa etária, renda, onde essas pessoas onde essas pessoas, essas empresas que eu vou atender estão, um modelo mais segmentado, né, onde tem customização para cada segmento, então tem que ir pensando nisso, tá? E se ele às vezes é multilateral, tem a questão do ovo e da galinha, né? Por exemplo, os marketplaces, né? Você precisa ter cliente e fornecedor no mesmo lugar, em quantidade regular, né? Se tiver muito cliente com fornecedor, o cliente fica triste. Se tiver muito fornecedor e pouco cliente, né? Pensa no marketplace, por exemplo, como o Mercado Livre, né? Se só tiver gente querendo vender e ninguém querendo comprar, não funciona. Então, esse tipo de pergunta é o que deve ser feito. Outras perguntas que você deve fazer nessa mesma hora para você, tá? Qual que é o meu mercado total? Ou seja, no mundo inteiro, quanto que eu poderia vender se todo mundo quisesse o meu produto ou a minha solução? Depois, se perguntar, pô, tá bom, mas dentro desse mundo inteiro, quantas pessoas eu consigo realmente atender, né? E no momento mais próximo, mais de curto prazo, você pensar, cara, eu estou no Brasil, eu tenho uma série de concorrentes, então quanta gente realmente eu consigo atender? Então, trazer essas perguntas, não necessariamente respondê-las, mas entender que essas perguntas estão em jogo, tá? Como eu falei, alguns slides aqui só bem por cima, tá? Tem algumas metodologias, aproveitem para anotar aí, mas trazendo bem por cima, só para entender o tipo de pergunta que tem que ser feita. Então, outras perguntas, né? Cara, esse meu cara tá onde, né? Ele é de que idade, como eu falei? Como é a família dele? Como que é o tipo de vida que essa pessoa tem, se for B2C, ou se for um B2B ali, né? Focado num cliente, empresa. Essa empresa, ela está onde? As pessoas que vão comprar lá dentro das empresas, né? Não o CNPJ, mas o CPF, como que eles tomam decisão? Né? Como que eles se comportam, certo? Perguntas que a gente tem que fazer. Mais do que isso, o que essas pessoas pensam, o que eles gostam, né? Então, isso tudo está embutidinho ali no nosso canto direito
do Canvas, né? Seja ele o Lean Canvas ou Business Model Canvas, que é a parte de segmentação de cliente. Então, trazendo um exemplo para tangibilizar, vou fazer aqui com vocês, ao longo desse processo, a gente vai preencher o Business Model Canvas e o Lean Canvas do Uber. Lógico que o Uber já é uma empresa muito consolidada, tem muitos segmentos de clientes e tal, mas trazer um modo simplificado para que a gente seja capaz de tangibilizar e vocês poderem entender como que vocês podem processar e escrever o de vocês aí. Quando a gente olha para o Uber e pensa nos segmentos de clientes, quem são os clientes do Uber, né? Quem são essas pessoas? Quem que usa o Uber? Certo? Então, acho que a resposta não é tão complexa no caso do Uber. Vamos pensar de maneira simples, tem empresas também, tem outros clientes e segmentos, tá? Mas basicamente são passageiros e motoristas. Então, é isso que você deve fazer. O racional que eu coloquei lá atrás, ele é importante quando você vai fazer o preenchimento, ter essa discussão, você está com seus sócios, seus colaboradores, outras pessoas da pesquisa também, ou do seu desenvolvimento científico ali, você se fazer aquelas perguntas que eu falei, mas no Canvas mesmo, o importante é você colocar ali quem são essas pessoas, tá? Então, uma vez que você colocou essas pessoas, quando se a gente estivesse olhando para o Business Model Canvas, o próximo passo seria falar, bom, para essas pessoas, qual é a minha proposta de valor, né? Esse seria o próximo passo no Business Model Canvas. Mas como a gente está falando aqui de Lean Canvas, o próximo passo é pensar nessas pessoas, tá vendo? Então, eles são muito semelhantes, tá? Esse aqui é o Business Model Canvas, que geralmente é o coloridinho, e o que você tem que preencher é esse aqui que eu trago sem cor. Para essas pessoas aqui, passageiros e motoristas, ou seja, no seu contexto aí, né, para o meu segmento de cliente, que problema que eles têm que eu ajudo a resolver e como que eu ajudo a resolver, que tipo de solução que eu entrego para eles. Então, antes de pensar na proposta de valor, é muito importante você entender se você está resolvendo um problema real de um mercado real. A Maria Paula vai falar de experimentação e tudo mais, tem tudo a ver com isso. Agora, como validar, né, que esse problema existe? Mas nesse caso aqui, nós queremos nos perguntar, no caso do Uber, por exemplo, que problemas os passageiros hoje têm no dia a dia deles, no contexto sem Uber, né? Como estão subatendidos pelo quê? Que problema que eles têm que a gente pode resolver e como a gente resolve esse problema. Quando a gente olha para o Uber, por exemplo, problema que se tinha antes do Uber. É difícil encontrar taxista rapidamente, putz, dá para falar vários, o atendimento não é tão bacana, não tem uma pontuação do motorista, você não consegue saber se aquela pessoa atende bem, não atende bem. Eu não conseguia saber direito quanto que eu vou gastar, por causa que o taxímetro vai correndo ali, tinha aquela velha história do cara anda por todos os lados ali, depois te deixa... não necessariamente está fazendo o melhor trajeto, então o Uber também resolve esse tipo de problema. E para o nosso outro verdinho aqui, o motorista, é preciso, antes, né, do Uber, era preciso, para ser taxista, eu preciso de uma licença especial, preciso disputar, fazer concorrência por ponto, assim, uma série de questões. Então, os problemas aqui são problemas do contexto que essas pessoas vivem, certo? Que você deve colocar lá no seu Lean Canvas. E uma vez que você entende os problemas, pensar, bom, e como que eu resolvo isso, né? Como essa empresa que eu estou montando, que eu estou pensando em montar, como que eu resolvo? Então, quando a gente olha para esse contexto, do ponto de vista, né, do Uber, passageiros e motoristas, para cada problema aqui, você pode colocar uma possível solução. Então, por exemplo, é difícil encontrar taxistas rapidamente? Então, eu posso conectar o passageiro diretamente ao motorista através de um app, né? Então, isso vai trazer solução? Vai trazer solução. Não conseguiu saber quanto que eu vou gastar ali na minha corrida. Estou no escuro quando eu chamo o taxista, né? Bom, então minha solução pode ter um sistema de preços automáticos, ali, dinâmicos e tal, mas com uma certa previsibilidade, porque resolveu aquele problema ou diminua aquela dor, né? Para o taxista, era preciso ter uma licença especial. Então, o Uber vem trazendo, a sua solução vem trazendo, o seu processo vem trazendo uma nova solução, que não precisa de licença especial. A gente faz uma pré-seleção ali com base em algumas coisas, faz um treinamento muito simplificado e, cara, em 15 dias você está operando. Não precisa esperar para ter todo aquele processo de táxi e tal, etc. Então, no momento que você entendeu quem são os seus clientes, aquelas perguntas que eu falei que é preciso fazer exatamente para entender, né? Quem é esse cara, onde que ele vive, como que ele se comporta, exatamente para você entender melhor o problema e entender também o que seria uma solução viável, tá? Então, uma vez que você... trazendo um ponto aqui, como eu falei, um slide bem en passant aqui
Ah, Érico, muita dificuldade em entender o problema, a solução, as dores do meu cliente, né? Vou só falar por cima dele aqui, bem por cima, tem um Canvas que chama Value Proposition Canvas, tá? Que ele guia você para entender quais são as dores do cliente, o que ele tem que realizar, quais são os ganhos que a gente pode trazer e daí fazer uma montagem aí de um produto, ou seja, de uma coisa que resolve aquela solução. Então, montar esse Canvas aqui, vai ficar basicamente um modelo assim no final, vai ajudar bastante, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, então seria muita profundidade, nem dá tempo. Mas beleza, então uma vez que a gente lá no nosso Lean Canvas, né, a gente olhou para o segmento de clientes, olhou para o problema e olhou para a solução, a gente pode voltar para a proposta de valor que tem em comum no Business Model Canvas e no Lean Canvas, tá? Então, quando a gente olhar para a proposta de valor, basicamente, assim, que perguntas que a gente tem que fazer, né? Então, um ponto-chave é que a sua proposta de valor não é sobre a sua ideia ou produto, né? É sobre resolver aquele problema que você colocou, entender, assim, entregar, resolver e sanar uma necessidade para algum cliente, seja esse cliente uma empresa, seja ele quem for. Trazendo, porque, assim, em geral, tá, o cliente não se importa tanto, em geral, ele não se importa tanto com qual é a tecnologia, ele está muito mais se importando com a solução, com como se resolve o problema dele. Lógico que a tecnologia precisa ter, é bacana e tudo mais, e ela é importante para a solução, mas o cliente quer mesmo é a solução para o problema dele. Estou trazendo um exemplo para você aqui, bem simples, né, de uma ração aqui, para vocês entenderem o que é mostrar a proposta de valor e o que é mostrar o produto. O produto aqui é um alimento para o cachorro, nesse caso aqui, basicamente, né? Mas a proposta de valor ela vai muito além. Ela fala sobre saúde e vitalidade, né? Ela fala sobre pelagem bonita, pele saudável para o pet ali, sabor excepcional. Então, vai muito a mais do que encher a barriga da pessoa, que assim, tenho fome, preciso comer, né? E vai muito além disso, é falar assim, bom, já que eu preciso comer, já que eu tenho esse problema, como que eu entrego uma proposta de valor mais bacana ali? O que eu entrego real para poder valorizar o meu produto e fazer ele ter valor real no mercado para o meu cliente, tá? Então, eu trouxe um exemplo bem simples para todo mundo entender a diferença e daí entender como é que você faz isso, né? Como que você pensa nisso? Bom, você tem que pensar que não é sobre o seu produto, é sobre resolver um problema. Que problema que esses caras têm? A gente enumerou ali no Lean Canvas, né? E que solução vai ser logo em seguida, mas que problema que eles têm? Então, o problema geralmente tem a ver com contabilidade, vendas, agilidade, velocidade, entretenimento, socialização. Depende muito do seu modelo de negócio. Pode ser que você está criando um processo mais bacana, enfim, né? Mas ele tem aqui, a ideia-chave não é sobre o seu produto, não é falar que eu tenho uma ração que alimenta, que mata a fome, né? A não ser se esse for o problema. Mas, de maneira geral, a proposta de valor ela vai muito além disso. Então, vamos pensar aqui um pouquinho na proposta de valor para tangibilizar. Vamos trazer um pouquinho a proposta de valor do Uber, né? De maneira simplificada aqui. Mas vai ter uma proposta de valor para cada segmento de cliente, tá? Então, você olha, porque muitas vezes são muito diferentes. No caso do Uber é bastante diferente, até por isso está esse exemplo aqui. Quando a gente olha para o passageiro, a gente pode falar, bom, a nossa proposta de valor tem a ver com táxi sob demanda, não precisa de dinheiro físico, fácil de chamar, baixo tempo de espera. Para o motorista é passageiro sob demanda, dinheiro adicional relativamente fácil. Aqui vai depender de muitas coisas da forma que você está olhando para o negócio. Tá? Mas uma coisa que é importante você entender que, na verdade, aquelas coisas que eu coloquei aqui atrás, elas têm a ver com, não exatamente com levar a pessoa de um lugar para o outro, né? Ela tem a ver sobre algo mais, né? Sobre a facilidade, sobre a agilidade, tanto para o motorista quanto para o passageiro, sobre a conveniência para o motorista e para o passageiro, sobre a segurança que o passageiro tem, como eu falei, em ter uma classificação de motorista, de ter uma trajetória já pré-definida. Então, quando você olhar para a sua proposta de valor, aquele Canvas lá, que é o Value Proposition Canvas, se você der uma olhadinha nele, ele vai ajudar bastante você a montar essa parte aqui, que é essencial que seja bem entendida, tá bom? Então, pessoal, a gente falou sobre Customer Segments, né? Falamos também sobre problema, solução lá no Lean Canvas, que eu vou mostrar de novo, e também já tem uma proposta de valor bem definida aqui, lembrando que não é sobre o produto, e sim sobre o valor que a gente entrega. Então, o próximo passo, de uma vez que fez o segmento de cliente, proposta de valor e os dois outros passos do Lean Canvas, a gente tem aqui os canais, né?
Os canais, eles são comuns, tá vendo? Tanto no coloridinho aqui quanto no branquinho, eles é a mesma coisa no Business Model Canvas e no Lean Canvas. E o que a gente quer colocar aqui, a questão que a gente quer trazer para nós mesmos é, através de qual canal nosso cliente quer ser encontrado. Veja, não é necessariamente como que a gente quer fazer, a gente quer descobrir como que ele gostaria que fosse feito, né? Que nem o táxi que eu falei, o táxi tinha que pegar o telefone, ligar, falar com uma pessoa atendente ali e tal, etc. Tinha um trabalho, um monte de conveniência, enquanto, na verdade, o que a gente queria é exatamente o que tem. Eu aperto o botão aqui e o carro vem. Né? Então, que canal que ele quer ser encontrado, o nosso cliente, e como esses canais se comportam. E aí, pensamentos e insights, né? Esses canais são integrados, qual canal funciona melhor, como estamos integrando nossos canais à rotina natural dos nossos clientes. Então, sempre pensar no cliente, como que ele gostaria de ser encontrado, né? E aí, os canais, para facilitar, para tangibilizar, os canais, eles têm 4 funções básicas, tá? A primeira função é aumento do conhecimento dos clientes sobre a empresa ou produto. Então, uma função dos canais é que eu preciso que o meu cliente saiba mais sobre o meu produto. Então, qual canal que eu vou usar para fazer isso? Segunda questão, permitir que os clientes comprem e usem seu produto. Então, nós estamos falando aqui desde telefone até site, até uma feira expositiva, tá? Pra vocês terem, assim, é bem amplo, mas essas são as perguntas. Como que eu aumento o conhecimento do meu cliente? Como que eu permito que meus clientes comprem e usem meu produto? Como que eu entrego a proposta de valor ao cliente? E como que eu provejo suporte ao meu cliente? Ou seja, uma vez que ele comprou, uma vez que ele precisa de informação, como que eu faço isso? Né? Como que eu atendo ele? Então, nesse contexto aqui, se a gente olhar para os canais, então, e olhar para o Uber, certo? Estou trazendo um exemplo simplificado aqui. Como que ele fala com os clientes? Como que ele fala? Bom, ele tem um aplicativo, ele tem lá no topo, né, que é como que o cliente toma conhecimento sobre o produto. Em algum momento você esteve nessa fase, se você usar o Uber. É mídias sociais, marketing, imprensa, né? Então, esse no caso do Uber. No seu caso, como que você faz ou você vai fazer isso? Precisa estar aqui dentro dos canais, tá? Depois que você entendeu quais são os canais, ou seja, quais são os meios que a gente usa para falar com o cliente, você vai ter que entender o ponto aqui em cima, tá? Isso aqui dos canais está presente nos dois, no Business Model Canvas e no Lean Canvas, e no Business Model Canvas, logo em seguida, no BMC, a gente tem aqui o relacionamento com o cliente, que eu quis trazer, porque é uma parte muito importante. Quando a gente olha para o relacionamento do cliente, não tem no Lean Canvas, tá? Mas gostaria de muita atenção de vocês pela importância que tem. Quando a gente olha para como a gente vai nos relacionar com o cliente, a gente quer saber que tipo de relacionamento cada segmento de cliente espera da gente. Quais temos, quanto eles custam para a gente, categoria desses relacionamentos com o cliente, se elas são diversas, se elas podem coexistir. Eu vou trazer alguns exemplos, vai complicar um pouco o assunto aqui, tá? Mas eu vou passar rapidinho, porque isso é do Business Model Canvas, mas acho que é importante vocês terem na cabeça. São pelo menos quatro motivações que você tem que olhar quando você pensa em relacionamento com o cliente. Primeira, aquisição de clientes. Como que eu faço venda, certo? Extremamente importante pensar nisso. Retenção de cliente. Uma vez que ele compra, como que eu mantenho ele comigo? Como que ele continua comprando? Upsell. Como que eu vendo mais para o cliente que já comprou, que eu continuo satisfazendo a necessidade dele? E como que eu impeço o churn, ou seja, como que eu impeço que esse cliente vá embora, que ele continue comigo, né? E que ele crie uma certa recorrência comigo, ou que ele me veja como a principal solução, evitando, então, que a concorrência tome o meu mercado. Então, quando você pensar em relacionamento com o cliente, são essas quatro frentes básicas que você tem que pensar. Tem mais, mas eu diria para vocês, pelo menos pensar sobre isso, não vai estar no Lean Canvas, mas pensar sobre isso. Tá bom? No caso do Uber, é simples de entender. A chave tem vários formatos de aquisição, retenção, de vender mais, de impedir o churn, de impedir que a concorrência invada o mercado, mas eles têm um ponto-chave aqui que é muito automatizado. Tá? Então, às vezes, você tem certas questões, não é exatamente como que eu faço a aquisição, mas sim a minha forma de ver a aquisição. O Uber só funciona com muita automação. Eu nunca falei com ninguém do Uber. Mas
E existem muitas maneiras de fazer isso. Vou agora passar bem rapidinho alguns pontos aqui, né? Mas vamos lá. Como que você olha o relacionamento com o cliente? Pode ser coisas simples como atendimento pessoal, né? Eu falo por e-mail, por telefone, tem ali um ser humano no meio de alguma maneira. É self-service, então o cliente entra aqui no meu site, ele faz a compra direto aqui comigo, ou ele entra em contato comigo. Eu participo em pouca interação humana, é muito automatizado. Eu uso comunidades, por exemplo, a comunidade científica para expor o meu problema, a minha solução de alguma maneira. Faço cocriação com o meu cliente, faço vendas tradicionais, de porta a porta, entre aspas, ou seja, eu ligo para ele, converso com ele. É importante você olhar para isso e você vai perceber ao longo da sua jornada, como eu falei aqui, eu vou ser bem rapidinho, que para você pensar sobre como que você relaciona com o cliente, você tem que entender que o cliente pode estar em muitas fases, né? Ele pode estar na fase de descobrimento de que ele tem o problema, de que você tem uma solução, considerando usar uma solução para isso. Ele pode estar numa fase de que ele está em fase de conversão, ou seja, ele vai adquirir o seu produto. Depois tem uma fase que é de ele se tornar leal a você, ou seja, você é a solução principal para ele. E depois ele ainda passa a transmitir a mensagem do seu produto, da sua solução para frente, tá? Então, só para vocês entenderem que esse assunto ele é complexo, tem diferentes formas de relacionamento para diferentes fases do seu relacionamento com o cliente. Então, exemplo só, né? Lá na entrada do funil, como que você tem que pensar nisso? Não tem como você montar uma empresa sem pensar como é que eu atraio pessoas para que elas conheçam a minha solução para o problema que elas têm, certo? Então, lá no topo, cara, tem desde ligação telefônica, um monte de coisa que pode acontecer lá no topo, no seu marketing, né? Nas suas vendas. Depois, assim, eu estou mostrando, na verdade, que é um assunto bem complexo e importante. Para cada fase do seu cliente, você pode ter formas diferentes de conversar e de atuar. Recomendo depois, peguem essa apresentação, olhem com mais detalhe aqui, não vou entrar muito em detalhe. Outros aspectos importantes para você pensar, né? Quanto mais focado no consumidor final, né? Ou seja, mais B2C, maior a importância do marketing em escala, né? Se o seu produto ele é para ser vendido mais para o modelo enterprise, ali B2B, grandes empresas, maior se torna a importância de vendas. Então, entenda que isso vai ter uma influência grande na forma que você monta o seu time, na forma que você pensa para frente. Só trazendo bem por cima. Outra coisa, agilidade, né? Dependendo de como você monta o seu marketing e vendas para fazer o relacionamento com o cliente, você tem certa agilidade. Geralmente, no modelo tradicional, marketing tem uma imposição. Você vai ter que ter, cara, marketing, assim, não tem como vocês seguir sem isso, tá? No futuro. Então, só trazendo o pensamento. Quanto mais forte a área de marketing, mais velocidade, a sua vendas ali, que é mais específico, fica com menos atividade e fica mais rápido, só trazendo o pensamento. Nesse emaranhado de tipos de funil que eu mostrei, de relacionamento com o cliente, nesse contexto de relacionamento com o cliente, tem muita coisa se você procurar, tá? É um tema importante, interessante. Nesse emaranhado, eu recomendo uma leitura para vocês, que é um tema complexo, que é esse livro aqui, que chama Traction, Build, Measure, Learn, para essa área de relacionamento com o cliente, uma das principais áreas, que é atrair o cliente, converter o cliente e fazer vendas, né? Sem vendas, coisas horríveis acontecem. Não tem como você crescer sem vendas, tá? Então, recomendo também vocês estudarem aí um outro framework, que chama AARRR, que chama Funil Pirata, tá? Só para vocês guardarem, escreverem aí, não vamos falar disso agora, mas é toda uma metodologia para fazer acontecer aquela parte de relacionamento. Tem um Canvas também disso, tá? Sendo bem ágil aqui. Bom, olhamos para o Business Model Canvas e o que eles têm ali, essa parte que eu falei não está no Lean Canvas, então eu trouxe só para vocês entenderem por cima. No Lean Canvas, a gente tem uma outra coisa no lugar aqui, que é a vantagem injusta, né? Então, o que eu tenho de diferencial no meu modelo? O que eu tenho ali que o meu cliente vai fazer com que ele fique comigo? Essa é a pergunta que você tem que fazer ali dentro daquela vantagem, da parte de unfair advantage, né? O que eu tenho no meu modelo que vai fazer com que o meu concorrente não consiga entrar nesse mercado, e o concorrente não só o que haverá, né, mas sim o mercado atual também, a solução atual. O que eu tenho de diferencial que faça com que eu seja muito melhor, certo? No caso do Uber aqui, para vocês tangibilizar para o preenchimento de vocês, cara, a chamada diretamente
pelo app, é assim, o cara aperta, o modelo anterior de táxi nem se compara como é a chamada. Para o motorista, ganho muito maior do que ele ganhava antes, pelo menos isso aqui é um modelo, tá? Não sei qual que é o valor certinho, mas o motorista ganha dinheiro de uma maneira diferenciada. Flexibilidade de horário, que antes ele tinha o ponto de táxi ali, e ele tinha que atuar naquele período e tudo mais. Com o Uber ele decide quando que eu vou, quando não vou. Então, por que alguém vai escolher o modelo anterior ao modelo mais atual, certo? Então, quando você cria, e isso aqui depende de você ter uma série de coisas, de infraestrutura e tudo mais, mas quando você cria isso daqui, você cria uma vantagem competitiva muito grande com o modelo vigente antes, daí ninguém, assim, há uma migração de pessoas para esse tipo de solução aqui, tá bom? Então, dentro do Lean Canvas, pensar na vantagem injusta e entender, responder o que eu tenho diferente que faz com que o meu cliente ou os meus clientes queiram a minha solução ao invés das existentes ou ao invés das que virão. Tudo bem? Então, voltando, né, procurando aqui trazer, eu sei que é complexo olhar para os dois ao mesmo tempo, mas é importante, quando a gente olha para o Business Model Canvas, a gente já preencheu quase todo o lado direito, faltando só o Revenue Streams, mesma coisa praticamente para o Lean Canvas, mas aqui a parte de geração de receita, né, as fontes de receita são comuns para ambos, tá? Então, ó, aqui, como eu falei, no Business Model Canvas e no Lean Canvas também mais é um ponto em comum. E, basicamente, agora, você vai querer entender, cara, aquele meu cliente que eu entrego aquela proposta de valor, com aquela solução, com aquela vantagem, né, através daqueles canais, desta maneira, você vai começar a querer entender, bom, beleza, como que faz dinheiro com isso, certo? Como que eu ganho com isso? Como que eu alimento a empresa? Mesmo se você não visa lucro, é importante fluxo de caixa, certo? Então, quanto nossos clientes realmente estão dispostos a pagar e como eles pretendem pagar é a grande pergunta aqui no cantinho direito embaixo do seu Lean Canvas. Então, no caso do Uber, tangibilizando aqui, o Uber cobra uma taxa por corrida, ele tem um preço dinâmico e são modos premium ali que também permitem aquele upsale, né, vender mais para o mesmo cliente. Então, você deve se perguntar como que eu gero receita, né? Quando que alguém compra de mim, como que ele compra e quanto que gera de receita? Tem dois modelos olhando da forma simples, que é o preço fixo ou customizado. Então, quanto mais consultivo o seu trabalho, mais para esse lado de cá. E quanto menos consultivo, quanto mais escala, você vai precisar ter um preço provavelmente mais dinâmico ali, uma forma de montagem dessa precificação muito mais complexa, tá? Esse modelo simples de olhar, para você colocar lá, então eu cobro assim, o cliente me compra por projeto e tal, de uma maneira, ele vai estar do lado de cá, né? Do outro lado aqui, num preço mais dinâmico, dependendo do que você está fazendo. Agora, também um ponto muito importante saber que esse modelo pode ser extremamente complexo. Deixei aqui uma imagem para vocês verem depois de uma forma de você avaliar aí a sua estrutura de preços, né? Será que eu entrego alguma coisa grátis antes da conversão final? E por aí vai, tá? Então, só trouxe como modelo para vocês entenderem que esse assunto ele pode ser tão simples quanto o que a gente quiser, mas dependendo do seu negócio, ele pode ir se tornando complexo, ele pode ser uma vantagem competitiva, ou ele pode ser uma forma de aumentar o relacionamento com o cliente, mas precisa responder ali no cantinho direito, como que o meu cliente paga e o pelo que ele paga, tá certo? Então, muito importante, receita é uma forma parcial mais boa de validação. Você precisa validar, você precisa gerar receita. Quando que alguém compra de você, é uma forma aí, pelo menos parcial, de validação. Então, voltando lá para o Business Model Canvas, o lado direito dele está pronto, né? Tudo aquilo que é visível para o cliente, a gente vai começar a olhar agora para o lado esquerdo dele e trazer mais algumas coisas do Lean Canvas, né? O lado esquerdo, como eu falei no começo, é tudo aquilo que precisa para criar, manter e entregar a nossa proposta de valor. Vamos começar aqui com o Business Model Canvas, só uma visão, porque é importante vocês terem isso na cabeça, que é os recursos-chave. Quando você está montando seu negócio, você precisa pensar quais recursos nossa proposta de valor requer e nossos canais, ou seja, na verdade, o que você vai estar perguntando é tudo que eu preciso fazer, tudo aquilo que eu disse que eu vou fazer, que recurso que precisa? Aqueles canais que eu disse que eu tenho, que recursos que eu preciso para fazer eles rodarem? Certo? Para entregar para o meu cliente, que recurso que eu preciso? Então, é basicamente pegar as coisas do lado direito aqui e observar elas e trazer em termos de recursos, tá? Exemplos,
Recursos físicos, sistemas, recursos intelectuais, marca, propriedade intelectual, conhecimento, recurso humano, recurso financeiro, infraestrutura tecnológica. Então, ele é uma coisa bem relacionada, bem específica do seu negócio, mas muito importante de ser colocado. Tá bom? Então, trazendo bem rápido essa parte aqui que nem tem no Lean Canvas, mas que é importante você pensar. Então, quais seriam, por exemplo, para o Uber, tá? Como exemplo. Então, o Uber precisa ter uma plataforma para viabilizar que seja muito automatizado, como eu mostrei aqui, um algoritmo de preços para viabilizar o preço dinâmico aqui dentro, um algoritmo de rotas para viabilizar que o passageiro possa chamar automaticamente, que ele entenda, que ele tenha segurança, conheça o preço final, e por aí vai. Então, aqui você deve fazer as seguintes perguntas. Que recursos que eu preciso? Físicos, sistemas, intelectuais? Você faça essas perguntas e complemente lá no Business Model Canvas, se você for construir ele também. Trazendo para os recursos-chave, outra coisa que está aqui dentro do Business Model Canvas, só para trazer o pensamento, vocês saberem que isso é importante. Aqui as atividades-chave são aquelas atividades que, para entregar nossa proposta de valor, para resolver aquele problema, entregar nossa solução, que está lá no Lean Canvas, o que eu preciso ter de atividade-chave, né? E os nossos canais, nossas receitas, nossos segmentos de cliente, que atividades são chave para mim? Então, dentro do Business Model Canvas, né? Ou seja, um pensamento estratégico que você precisa ter para poder montar sua empresa, essa é uma pergunta-chave também. No caso do Uber, como exemplo, trazendo. Uber precisa ter desenvolvimento de plataforma, regulação, como eu falei daquele ovo e galinha, né, o chicken and egg lá no começo, como ele é um marketplace, basicamente, ele precisa regular a demanda e o suprimento de motoristas e de passageiros, precisa ter uma atividade de onboarding de motoristas, aqui tem uma lista grande, você então entender quais são as atividades-chave que você vai precisar fazer para a sua empresa chegar lá na frente. Trazendo aqui para os parceiros-chave, tá? Ainda falta, praticamente quase tudo idêntico aqui em termos do Lean Canvas e o Business Model Canvas. Eu vou trazer ainda mais um pontinho do Lean Canvas, lá para o finalzinho, e daí vai ficar tranquilo para vocês entenderem e finalizarem, tá, o Lean Canvas. Mas aqui no Business Model Canvas a gente tem os parceiros-chave também, que é importante você pensar. Então, no meu contexto, o que eu preciso de recurso, o que eu preciso fazer e o que eu preciso de parceria. Às vezes não tem como fazer sem parceria. Então, a pergunta é, quais nossos parceiros-chave, quais os recursos-chave que vêm de parceiros, né? Certo? E quais atividades-chave esses parceiros realizam. Então, as atividades aqui e os recursos que são de parceiros precisam estar colocados aqui do lado. Basicamente, os tipos, para vocês depois estudarem. Alianças estratégicas, aquisições de serviços-chave, parceiros de distribuição, ou seja, tudo aquilo que não vai estar em casa, tudo aquilo que não está na empresa hoje, que não pode estar hoje, mas estará no futuro, mas que eu preciso de um parceiro, precisa ser colocado aqui. E a forma que você enxerga também seus parceiros em termos gerais, tá? Então, no Uber, para tangibilizar, motoristas que possuem carros são vistos pelo Uber como parceiros, tá? Além de cliente. Sistemas de pagamento, então, cartões de crédito, precisa estar tudo organizado lá. Sistemas de dados, de mapas, que o Uber usa para poder entregar as rotas. Autoridades locais, né? Não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás, o Uber tinha problemas para poder ser implantado numa cidade. Ele tinha até uma pessoa aqui na região de Campinas que só cuidava disso, com autoridades locais, e por aí vai, tá? Fui bem sucinto aqui, porque é uma coisa do Business Model Canvas. Então, agora, o próximo ponto aqui, então, a nossa modelagem aqui, ela está presente nos dois, tá? Tanto no Business Model Canvas quanto no Lean Canvas, que é a estrutura de custos, que está aqui embaixo. Então, como eu falei, a gente voltou agora para o Lean Canvas, porque é comum as estruturas, e você vai ter que se perguntar o que custa para mim, o que custa hoje, o que vai custar, e o que eu preciso ter de capital para poder fazer o que eu preciso fazer, ou seja, onde que vão estar os principais gastos ali dentro, né? Quais custos mais importantes inerentes ao meu modelo, inerentes à minha solução, e quais recursos-chave e atividades são mais caros. Então, pegar aqueles recursos, aquelas atividades. Por isso que eu trago o Business Model Canvas também, porque ele já ajuda a modelar essa parte, né? Ainda que não tenha essa parte dos recursos-chave, atividade-chave lá no Lean Canvas, ele ajuda você a pensar sobre isso para poder montar a estrutura de custos. E daí, basicamente, então, são essas perguntas, né? Entender o que custa, o que vai custar mais. E aí, quando eu trago o exemplo do Uber para facilitar,
estrutura de custos do Uber, que é desenvolvimento da plataforma, certamente marketing e vendas, salários das pessoas, pagamento dos motoristas, você, na conversão aí do projeto científico, né, para um projeto de negócios, que estrutura, que você vai precisar? Você vai precisar de gente, você vai precisar de sistemas, você vai precisar de infraestrutura, você precisa de laboratório, né? Então, essas coisas todas têm que estar enumerados aqui nos recursos-chave, nas atividades-chave, para que você possa entender sua estrutura de custos de maneira bem pragmática ali. E daí você começa a ter, no caso aqui, o Business Model Canvas já totalmente montado aqui com tudo que precisa ter dentro dele, tá? Então, como eu falei, o Business Model Canvas, que tem tudo a ver lá com o Lean Canvas, a gente passou por todos os pontos aqui, mas dentro do Lean Canvas, né, que isso aqui é o Lean Canvas agora, para vocês não ficarem confusos, tomara que vocês não estejam ficando confusos, né? Dentro do Lean Canvas, não tem, né, a questão do... Lá no Business Model Canvas não tem o problema, a solução e coisas que a gente colocou no Business Model Canvas. No Lean Canvas ficou faltando um aspecto aqui, que são as métricas-chave, certo? Então, esse é o último ponto. E aí a pergunta que você deve se fazer é: como saber se estamos indo na direção certa? Que métricas que eu preciso colocar lá que me deem uma visão sobre como que está a nossa empresa, certo? Como saber onde devemos focar nossos recursos? Porque quando você monta as métricas, vão ter métricas que vão estar boas, métricas que não estão tão boas. E se elas são métricas-chave, provavelmente você vai ter que focar naquelas que não estão tão boas para que você possa evoluir o seu negócio, né? Então, se fazer a pergunta, o que eu preciso olhar todo dia em termos de métrica para saber que eu estou indo bem? E daqui eu diria para vocês terem um foco, né? Métricas relacionadas a cliente, isso junto com a sua solução. Então, não adianta você falar, nossa, a minha tecnologia está super bacana, né? Quando você vai para o lado do negócio, você vai ter que falar, nossa, a minha tecnologia, o super bacana, você vai ter que transformar em: a minha tecnologia está super atendendo o meu cliente, né? Meu cliente está mostrando claramente para mim, comprando a minha tecnologia, comprando a minha solução, e daí mostrando para mim aquela métrica, que não é mais sobre necessariamente só sobre desenvolvimento. Também é importante o desenvolvimento, claro, mas também vai ter a métrica de esse desenvolvimento está gerando resultado no mercado. E aí o outro lado, né? Então, uma parte, foco no cliente e na solução, certo? Ou seja, o desenvolvimento para o cliente. E do outro lado, marketing e vendas, né? Que às vezes é um pouco fora do que, de maneira geral, né? As pessoas que estão ali acostumadas com a ciência, né? Com a academia, de alguma maneira, é um lado um pouco mais complexo, mas você precisa ter métricas claras de vendas e de marketing para que você consiga levar seu produto para o mercado. Então, alguns exemplos aí. Quantos clientes estão utilizando o nosso produto? É uma boa pergunta para ser feita, né? Então, eu fiz a tecnologia, ela está super bacana. Eu fiz a parte científica, ela está super bacana. Agora, tem gente que está usando? Tem gente que está comprando real? Aí, se você não está nessa fase ainda, de que já tem gente comprando, tem uma pergunta anterior. Quantas reuniões de venda eu estou fazendo por semana? Quantas reuniões de apresentação da minha solução eu estou fazendo? Quantas conversas com clientes eu estou fazendo toda semana? Então, ter isso vai fazer com que você atinja seu resultado de levar uma inovação ali para o mercado. E o outro ponto, como eu falei, que é o produto mais o cliente, que é, uma vez que o cliente começa a usar o seu produto ou testar o seu produto, como está a avaliação dos nossos produtos pelos nossos clientes. Então, num contexto geral aqui de métricas, o foco é o cliente, mas o cliente e a solução juntos, não só a solução ou o cliente sozinho. E o marketing mais vendas, que seria como que eu estou endereçando o mercado. Então, no caso do Uber, aqui eu trouxe como exemplo, né, que eles podem medir número de usuários recorrentes do app, número de motoristas cadastrados, receita total recorrente mensal, e por aí vai. Para cada negócio vai ter aqui um tipo diferente de métrica, tá? Então, dessa maneira, a gente montou duas coisas aqui. Tanto o Business Model Canvas, com aquelas coisas que eu falei, como o Lean Canvas também. Lembrando aqui, repassando rapidinho, a gente começou aqui pelos segmentos de clientes,
Então, tinha uma série de perguntas, quem são eles, o que eles pensam e tal, mas o importante é a gente saber quem eles são. Depois a gente veio para o problema e para a solução, onde a gente falou sobre um pouquinho até de um canvas lá que permite a gente fazer esse mapeamento. A gente veio trazendo, essa ordem que eu estou mostrando é porque a gente veio trazendo junto com o Business Model Canvas, né? A gente passou pelo segmento, problema, solução, a proposta de valor, né, que a gente está construindo com uma vantagem unfair, né? Ou seja, como a gente é muito melhor que os demais, para ser entregue num determinado canal, dentro aqui, gerando dinheiro de uma certa maneira e custando certas coisas aí nesse contexto geral. Então, a gente montou tanto o Business Model Canvas quanto o Lean Canvas. Aqui está o Lean Canvas, né? E aqui está o Business Model Canvas. Eu acho muito importante olhar para o Business Model Canvas ao mesmo tempo, porque certas coisas que para você precisa, por exemplo, para preencher a estrutura de custos, elas vão estar aqui relacionadas dentro do Business Model Canvas. A entrega é Lean Canvas, mas dá uma olhadinha no Business Model Canvas é importante. Algumas dicas, pessoal, para fechar aqui. Dica número 0, que praticamente a gente não falou sobre isso, mas eu acho muito importante a gente falar, é quem tem time tem tudo. Essa realidade, né? Então, procurar formar um time que se autocomplemente, ou seja, não todo mundo da mesma área com os mesmos conhecimentos, né? Lembra, você não vai conseguir evoluir a sua empresa se você não tiver vendas, se você não tiver marketing, se você não tiver experiência do cliente, né? Então, traga essas pessoas para o seu time, certo? Busque sócios, pessoas para estar junto com você, investidores que agreguem esse valor também para você, certo? Então, assim, não tenha dúvida sobre isso. Isso vai te pegar no futuro se você está com um time que não tem complementariedade em termos de áreas de negócio. Pode ter certeza que essa hora vai chegar. Então, essa dica número 0, talvez a mais importante, quem tem time tem tudo. Dica número 1, evite modelos muito complexos, né? Então, geralmente, a gente está no brainstorm e começa a fazer uma série de coisas. Tudo é possível, né, quando a gente está inovando, mas é melhor fazer bem feito uma única coisa, pelo menos no primeiro momento, do que mais ou menos um monte de coisa e não conseguir entender o cliente e o mercado direito. Muitas vezes a gente acha que quanto mais features, né, quanto mais funções, mais clientes, não é real. Encontrar uma dor clara, com o mercado claro ali, pode ser que gere muito mais receita para você e crescimento, inclusive no curto e também no longo prazo. Dica número 2, né? Considere a necessidade de investimento. Muita gente começa a empresa, começa o negócio, começa ali a querer levar a ciência, o produto para o mercado e não considera que você pode ter necessidade de investimento dentro do seu projeto, certo? Para levar ele para o mercado. Exatamente por isso que é importante você ter um modelo de negócio bacana, é importante você ter um problema real, de um mercado real, com uma solução que tenha vantagem competitiva, para que você possa ser apetitoso para o mercado, né? Que as pessoas queiram investir em você, para que você possa fazer esse crescimento. Não considerar investimento é perigoso, porque se o seu concorrente, a hora que você vai para o mercado, é terra de ninguém, né? Se o seu concorrente tiver investimento, ele cresce mais rápido que você. Então, essa é uma das questões em relação a investimento. Dica número 3, mire mercados grandes. Quanto menor o mercado, mais difícil será a jornada. Claro, né? Se você tem pouca gente que tem aquela dor, pouca gente que precisa daquela solução, é muito difícil você ganhar escala nesse mercado. Mas quando eu falo grande, não é grande mesmo, né? Procure entender dentro do seu mercado qual o mercado gigantesco de bilhão por ano, né? Não de milhão por mês, tá? Isso é importante, tá? Não que seja errado pensar de outra maneira, mas se você quer crescer e ganhar relevância, isso pode ser um ponto-chave. Dica número 4 e penúltima dica aqui, preste muita atenção na dica 0, né? Time é talvez o aspecto mais importante de tudo que você vai fazer em termos da sua empresa aí. A gente fala que você não monta uma empresa, né? Você monta um time e o time faz uma empresa bacana. E fechando aqui, deixando a oportunidade para vocês, nós hoje na Venture, como eu falei, né, a gente trabalha em várias áreas aí de conhecimento, a gente tem empresas bacanas que a gente ajuda a construir, que a gente é parceiro na construção, a gente está com oportunidade em 4 áreas,
que é Agrodigital, junto com a Embrapa, Food Innovation, junto com o Itaú, Saúde e Longevidade, junto com a PUC, Logística, junto com a The Forth. Então, são 4 áreas que a gente está começando agora, no mês que vem, os processos de aceleração, equity free, tá? Na primeira fase ali. Então, recomendo para todos que tenham vontade de validar suas ideias, é um processo bem profundo. É isso, pessoal. Aqui está o link, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Agradeço muito. Espero que não tenha ficado confuso o Business Model Canvas com o Lean Canvas. É importante olhar para as duas coisas. Estou à disposição. Muito obrigado, Stella, pela oportunidade, todos pela oportunidade. E é isso aí. Tamo junto. Obrigada, Érico, pelo excelente treinamento. Você agregou muito para o pessoal aqui, trouxe excelentes conceitos. E a gente tem aqui algumas perguntas por conta do tempo do webinar, que a gente está aí bem justo. Eu vou estar direcionando para você uma pergunta bem técnica, bem específica, que eu acho que é isso que acontece, né? Na hora que você está lá dentro do laboratório e tem que transformar aquilo em negócio, né? Foi assim, agora, isso aqui é ou não é? Né? E as outras perguntas, eu vou pedir a gentileza de você estar respondendo em seguida, enquanto a gente está aí com a Maria Paula. Então, assim, sobre a vantagem injusta, né, que eu brinco aí, qual que é a sua vaca roxa, né, algo que só você tem, é o atributo científico, o resultado da pesquisa em si, ele pode ser considerado uma vantagem injusta? Eu acho que sim. Eu acho que sim, contanto que você tenha proteção com propriedade intelectual e tudo mais que você precisa ter sobre isso, né? Então, por exemplo, um aspecto relevante é que uma vez que você publica, você tornou ali, eu sei que tem um período, né? Mas eu sei que tem coisas assim, você publicou, você tornou uma coisa já de conhecimento geral, Aberta. né? Conhecimento aberto ali. Então, você precisa ter cuidado com isso. Mas, sim, claro, depende, lógico, né? Depende muito da pesquisa, depende muito do resultado científico, mas eu entendo que, sim, o resultado científico talvez seja um dos mais fortes, uma das mais fortes vantagens injustas que você pode ter. Assim, mais 5 segundos, ok, Estela, sei que estamos no tempo, mas se você pegar o Uber ali, pensa bem no Uber, né? Que eu dei de exemplo. Qualquer pessoa, a princípio, pode fazer um app e boa, né? Certo? E qualquer um pode, inclusive existem vários apps ali que tem, né? Tanto que a vantagem justa que eu coloquei não é em relação aos outros concorrentes, e sim em relação ao modelo anterior de mercado, que era o modelo de táxis normal, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é um baita de um caminho, e eu acho que é aí que está a grande oportunidade de transformar a ciência em negócio, porque ela tem uma base diferenciada, que pode ser protegida, e o conhecimento que está lá dentro, muitas vezes, não é conhecimento superficial, conhecimento profundo, né? Então, cuidado na hora que você for divulgar a sua pesquisa, divulgar suas coisas, faça sua proteção, contrata um advogado bacana, pega a agência de inovação, não faça sem pensar nisso, porque sim, você pode colocar tudo a perder se você não tiver essa atenção. Espero ter respondido. Eu acho que é importante até compartilhar que a gente falou sobre isso no nosso último webinar, e ele está disponível na íntegra no canal do YouTube da Fundação. Então, eu convido aí você, Alexandre, para estar assistindo o webinar, que ele vai te dar bastante dica, bastante informação de como proceder aí na proteção da propriedade intelectual. Obrigada. Eu vou agora convidar Maria Paula para estar compartilhando com a gente aí um pouquinho sobre a validação, né? Ou essa parte que é tão importante que o Érico já colocou. E no final a gente resgata também algumas perguntas para a gente fechar esse webinar. Seja bem-vinda. Obrigado, pessoal. Obrigada, Érico, pela sua contribuição. Estão vendo minha tela? Sim, tá ok. Obrigada. Então tá bom. Então, quase boa tarde, bom dia, eu sou a Maria Paula, atualmente sou Head de Inovação na EcoTrace. Nós somos uma plataforma blockchain de rastreabilidade de commodities e que a gente utiliza tecnologias como inteligência artificial com visão computacional, IoT, para poder rastrear, então, os commodities desde a origem até o consumidor final. Vamos falar aqui rapidamente sobre validação de startups baseadas em ciência. Acredito que com esse tema a gente consiga responder parte das perguntas feitas lá no Q&A, porque validação é uma forma rápida e barata da gente pesquisar se nossa solução realmente tem apelo do mercado.
Vamos fazer uma apresentação a jato. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco pilhada. Vamos seguir nesse ritmo. E qualquer coisa, fiquem à disposição para me acionar no LinkedIn, enfim. Tem meu e-mail também ao final para a gente conversar um pouco mais sobre o que vocês tiverem necessidade. Então, o contexto de startups é uma instituição humana desenhada para entregar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza, tanto que 9 em cada 10 falham e 66% mudam drasticamente os planos originais. Primeira coisa que um pesquisador tem que mudar em relação ao mindset do negócio é aquele apego maravilhoso à pesquisa que ele tem. Foram anos, né, de gestação, meses, assim. Então, para ter um negócio, para ter uma startup, tem que estar disposto minimamente a não se apegar àquela solução, porque de acordo com a validação que for feita, talvez tenha que mudar. Às vezes solução, às vezes é mercado, às vezes é público, então tem que ter essa disponibilidade. Primeiro conselho aí. Só para vocês entenderem meu background, atendi centenas de startups já ao longo da vida, trabalhava no Sebrae anteriormente, inclusive as incubadas na Unicamp, que é a incubadora de base tecnológica da Unicamp, tenho certa experiência em lidar com esse público. Vocês têm, depois da palestra do Érico Lean Canvas, pronto, certo? E aí tá tudo certo? Não. Vocês têm palpite. Quando a gente senta e desenha essas possibilidades aí no Lean Canvas ou no Business Model Canvas, vocês têm palpites, vocês têm hipóteses que precisam ser testadas e validadas, cada uma delas, para avaliar se o negócio que você está construindo dentro do contexto que está construindo, ele tem valor, ele tem apelo de mercado, ele pode realmente virar um negócio promissor. Então, não é porque fez o Lean Canvas, não é porque fez o Business Model Canvas que o negócio já está ajustado. Muito pelo contrário, a maior parte, quando entrar em primeiro contato com os possíveis clientes, vão ter que alterar, e aí, de novo, menos apego nessa vida. Qual que é a importância da validação? Primeiro que diminui a chance da startup dar errado. Por quê? Vocês vão ver que tem todo um processo, toda uma jornada, que se vocês realmente forem dispostos a ouvir e pivotar, fazer as mudanças necessárias ao longo do processo, vocês vão chegar num modelo mais interessante ao final. Aumenta a chance de criarmos startups competitivas também. Senão, a gente vai ter um negócio, que não necessariamente é uma startup, porque ele não vai ganhar escala. E tudo bem também. Se você tem uma pesquisa que realmente pode virar um negócio e não tem intenção que ele seja escalável, e dá para se ganhar, né, bastante com poucos clientes, enfim, você pode ter a opção de transformar no negócio tradicional e nada de errado com isso também. E se tivermos que mudar, é melhor que seja agora, antes de gastarmos tempo e dinheiro. Então, alguém estava falando lá na pergunta, vamos gastar para fazer lá a pesquisa de mercado. Não. No que depender de mim, vocês estão proibidos de colocar a mão no bolso, enquanto não passar pelo processo de validação nesse momento. Tá? Então, assim, é super importante, é para ser o mais barato possível e o mais rápido possível também, por conta da importância dele aí no processo. Maiores equívocos, aqui não é startup em geral não, tá? É startup baseada em ciência, startups de base tecnológica, assim, né? Por exemplo, das incubadas que eu atendia. Primeira coisa, começar pela solução. É uma vantagem justa? Com certeza, ainda mais se tiver patente envolvida. Mas por conta disso, e por conta de ser um objeto de uma pesquisa, de anos de estudo, muitas vezes, da pessoa que está iniciando esse negócio, inicia-se da solução, o que é muito equivocado do ponto de vista de uma startup. Você nasce, né, amarrado lá com a solução, depois você não tem a agilidade necessária. Você primeiro constrói a sua solução, o seu produto, depois você quer encaixar ele no mercado, e não é assim que funciona para uma startup. E o outro maior equívoco que eu vejo acompanhando esse tipo de empresa é um time apenas técnico. Gente, é importante ter alguém de business, alguém de mercado, alguém de negócio aí compondo o time de vocês. O Érico já falou de complementaridade, e isso é imprescindível. Uma coisa que a gente tem muito na academia é startup com muita gente técnica, o que é bom, é muito bom, mas não pode ser só isso, porque senão vão ter algumas dificuldades, alguns percalços que poderiam ser mais facilmente transposto aí ao longo do processo. Muitas startups falham mais pela falta de clientes do que pela falha no desenvolvimento de produto. O que isso significa?
Você pode ter aí uma pesquisa maravilhosa, uma solução maravilhosa, uma patente linda. Se não tiver cliente, se não tiver mercado, esquece, tá? Tem seu valor? Tem seu valor de pesquisa, tudo. Mas para negócio aqui, que é o ponto que a gente está falando, né? Precisa ser um produto perfeito, atrativo para os olhos do mercado e não só da pesquisa. E como que a gente vai fazer algo de acordo com o olhar que o mercado quer? Obviamente, indo ao mercado, conversando com pessoas, que é outra resistência que eu vejo muitas vezes no público de pesquisador, assim, de sair realmente na cara de pau. Eu falo, cara de pau já é 70% aí do processo, sair conversando com potenciais clientes. Então, a primeira pergunta que vocês têm que ver é se vocês têm um mercado grande o suficiente, capaz de consumir esse produto. Se for algo super específico, com uma aplicação super específica no mercado super pequeno, vamos migrar para a empresa tradicional, se não quiser abandonar o negócio, tá? Então, é escalável. E outra coisa, como manter a minha empresa sustentável por meio do lucro dela, garantindo novos investimentos e a longevidade ao longo do tempo? Eu vou conseguir sem o consumo de clientes reais? Então, para tudo, não comecem pela solução. O meu primeiro conselho é comecem por problema. Se apeguem ao problema e não à solução. Aqui a gente vai falar de validação baseado no que Steve Blank já trouxe aí há muitos anos. As startups, elas utilizam muito dessa metodologia de desenvolvimento pelo cliente, Customer Development, e o ideal é a gente começar pelo problema. Que problema que eu vou resolver? Se a solução ela é A, se ela é B, se ela é Z, não importa. Não importa mesmo. O que importa é a dor que você está solucionando, é o problema que você está resolvendo. Então, eu vou falar 50 vezes aqui. Problema, 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 porque essa é a chave aí do sucesso. E quanto maior esse problema, para o maior número de pessoas, a chance desse negócio vingar, escalar mais rápido, ela é muito maior. O processo ele é muito mão na massa e pouco de achismo e dedução. Vai ter que sair do prédio, TBC que a gente fala no Brasil, né? Get out of the building, ou tira a bunda da cadeira. Vai ter que sair, vai ter que conversar, vai ter que validar. E esse processo ele é muito rico e importante. Aqui, na validação, o objetivo é calcular o risco para a gente não ter perdas e prejuízos lá na frente. É muito comum empresas nascerem de um projeto, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, do PIP da FAPESP, porque lá tem o recurso garantido, tudo. É excelente que tenha esse subsídio, que tenha esse fomento? É excelente. Mas a gente muitas vezes já nasce atrelado lá à solução, e eu acompanhei dificuldades de empreendedores que foram realmente fazer o processo e precisavam alterar alguma coisa dentro do projeto de pesquisa lá, né, do PIP, e teve dificuldade. Por quê? Porque o mercado ele é muito mais ágil. Vocês estão submetendo um PIP baseado em hipótese. E daí, é só essa validação que vai mostrar se essa hipótese ela faz sentido ou não do ponto de vista de mercado. Então, eu sugiro que vocês, não validando, né, o que vocês iniciaram como hipótese inicial, e a chance disso acontecer é alta, que vocês lutem lá por poder remodelar essa parte. E outra coisa que é super importante, startup, mentalidade é aprender rápido e pivotar. O que é pivotar? Eu vou fazer os ajustes, as mudanças drásticas que sejam necessárias aqui para eu encaixar, para resolver a dor do meu cliente, para encaixar o modelo de negócio. Boa parte das startups que fracassam é porque não fizeram corretamente essa etapa ou pularam. É muito comum ir direto para um PIP e pular completamente essa fase de validação, de conversar com pessoas. É validação de verdade, não de vaidade. E são 3 estágios de validação que vocês vão fazer. O primeiro é de problema, o segundo é da solução, e o terceiro é modelo de negócios. Validou o problema? Próximo passo é validar a solução. Validou sua solução? Ou teve que pivotar a sua solução? Validou? Daí agora é o modelo de negócio, alguém vai pagar por isso. Tá bom? Eu vou falar rapidamente aqui. São os 4 passos para a realização do desenvolvimento pelo cliente do Steve Jobs. Então, a gente tem a primeira fase, que é a descoberta de clientes. O que a gente vai fazer? É aqui onde a gente valida problema. Como a gente valida problema? Indo aos clientes, possíveis clientes, quem a gente imagina que seja a nossa hipótese de cliente e que estejam relacionados àquela necessidade. E o objetivo é conversar.
não é vender solução, aliás, você nem fala de solução, mas compreender que tipo de problemas que eles têm hoje, como eles estão solucionando. Então, vocês não devem, por exemplo, falar, olha, eu estou pensando numa solução assim, assim, assado, o que você acha? Esquece, porque brasileiro sempre vai responder que acha lindo, maravilhoso e que compraria aquilo. Desculpa, se vocês têm esse tipo de validação, não é validação de verdade, é de verdade. Como que devem ser feitas as perguntas? Perguntas abertas, principalmente nessa primeira etapa de validação, tá? Que tipo de pergunta aberta? Não é você tem problema com um determinado assunto. Então, só para ilustrar, eu validei uma possível solução de segurança dentro de um universo da Cracolândia em São Paulo, porque, para mim, na minha cabeça, na minha hipótese, todo mundo ali, todos os comércios locais tinham problema de segurança lá na região, o que não estava errado de todo. E aí eu chegava nos lugares, nos estabelecimentos comerciais, entrei em 54 num dia, e perguntava assim, quais os principais problemas que vocês têm por estarem localizados nessa região? E na minha hipótese inicial lá, com certeza viria segurança em primeiro lugar, porque afinal de contas está na Cracolândia. Depois, 54 entrevistas presenciais, conversando com proprietários e funcionários lá na região. Segurança não apareceu nenhuma vez. Primeiro lugar, mau cheiro. Mau cheiro tanto do lixo que o pessoal espalhava, assim, né? Quanto do pessoal que urinava na calçada e aquilo impregnava e aquilo espantava os clientes. Segundo lugar, lixo espalhado. Porque as pessoas reviravam o lixo durante a noite, então todo dia de manhã você tinha que lavar a calçada e às vezes era gordura impregnada, uma série de coisas. E eu jamais saberia disso se eu não fosse lá e conversar pessoalmente. E daí, depois que eu não validei minha hipótese inicial, eu perguntei, que daí a curiosidade, né, pesquisa, vamos ver. Mas e segurança não tem problema? Todo mundo tinha, depois que eu não validei minha hipótese. Mas o que acontecia? Um deles respondeu, não, a gente está aqui na região da Porto Seguro, aqui em São Paulo, eles têm um seguro super barato para revitalizar a região, sem burocracia, então, furtou, acionei, o dinheiro está na conta no dia seguinte, é muito fácil. O outro, eu tinha um cunhado lá desempregado, colocou um terno lá, coloquei um terno nele, coloquei ele aqui na frente, já inibiu a entrada dessas pessoas. Não, eu sou aqui um boteco aqui na esquina, eu tinha muito problema de furto de cadeira aqui na região, passei uma corrente, olha que solução bizarra. Passei uma corrente, mas daí agora eles passam, não conseguem levar mais a cadeira e resolver o meu problema. Então, se as pessoas estão com esses problemas sendo resolvidos de outra forma, mesmo que capenga, a chance delas adotarem uma nova solução para resolver esse problema é muito baixa, sendo que ela tem problemas maiores, mais prementes que ninguém está resolvendo. Então, a mina de ouro é vocês identificarem quais são esses problemas junto ao público, esse segmento de clientes que vocês estão tendo como hipótese inicial da solução de vocês, certo? Segundo passo, aí, desenvolvimento pelo cliente, a validação pelo cliente. Como que a gente valida a solução? MVP, uma espécie de protótipo, não é exatamente protótipo, mas eu não vou gastar anos, não vou gastar tubos de dinheiro fazendo um produto completo, uma solução completa, para lançar e depois descobrir se as pessoas querem ou não. Por quê? Porque o problema, uma vez identificado, eu posso solucioná-lo de diversas formas. Se vai ser a forma A ou a forma B, eu vou validar na validação da solução, certo? Então, como que a gente valida isso? Através do mínimo produto viável. É o menor produto possível de ser feito, que tenha qualidade e agregue valor aos clientes. Tá? Então, o menor tamanho possível, possa ser entregue no menor tempo possível, não precisa ser finalizado, e uma proposição de valor importante que agregue, então, para os clientes que vocês querem. Então, é a solução incompleta? Não. É um mínimo viável mesmo, que desde a primeira versão eu seja capaz de mostrar o valor que eu vou entregar para esse cliente, certo? O terceiro passo é o modelo de negócio, a geração de demanda. Como que eu valido o meu modelo de negócio, que é a terceira etapa da validação? Gente, achando meus early evangelists, que são entusiastas desses produtos que espalham a novidade. Muitas vezes a gente encontra essas pessoas dentro do contexto da entrevista de validação que a gente está fazendo naquele momento.
tá? Então, é um pequeno grupo de clientes pioneiros que comprou essa visão de produto que você tem antes de ter o produto. E eles estão dispostos a pagar alguma coisa para ser os primeiros beta testers, enfim. São pessoas que estão dispostas a tentar através de feedback. Maria Paula, quando é que você considera que eu validei modelo de negócio? Eu sou bem pragmática em relação a isso. Para mim, é quando alguém realmente estiver pagando, mesmo que pouco, pela solução de vocês. Tá? Então, validação de verdade de modelo de negócio, que é a terceira estágio de validação, é show me the money. É alguém realmente colocando a mão na carteira, pagando por aquilo e vocês emitindo a primeira nota fiscal. Daí eu estou tranquila e acho que vocês validaram. Então, o que é importante? O que eu posso fazer em relação à validação? Do método menos custoso para o mais custoso, digamos assim, não é nem sob o ponto de vista financeiro, mas de tempo também. Então, o primeiro deles é a exploração, entrevistas com possíveis clientes, sem é o número mágico, não é Maria Paula que fala, é metodologia iCorps, feita lá pelo Steve Blanks. Vocês vão começar a identificar algum padrão de problema, de dor, lá pela 32ª, 35ª, não só precisa ser com o público-alvo de potencial cliente, mas pessoas envolvidas no processo, tá? E aí, quando vocês chegarem nesse número mágico aí, vocês vão estar muito mais empoderados em relação ao problema que vocês vão resolver e possível solução, que às vezes nem é aquela que vocês começaram, que pensaram no início. Às vezes o negócio, a pesquisa de vocês, ela não encaixa na resolução desse problema. Então, de novo, desapego, sem dó, tá? Desapego. Se quer transformar em startup, se quer transformar em negócio escalável, desapega a palavra. Provavelmente vão ter que mudar coisas aí ao mesmo do caminho. Mas a entrevista, ela é uma maneira de validar. Segunda, pitch. O que é o pitch? É você apresentar seu negócio aí em poucos minutos, com a capacidade de argumentação e possibilidade de monetizar junto ao público-alvo já identificado. Você já tem que ter o público-alvo identificado. O que você faz? Você vende a ideia. Startup é assim, a gente está numa startup. Abafa o caso, mas primeiro a gente vende, depois a gente vê como que vai entregar. Tá? Se vai ser do jeito A, do B, do Z, não importa. Startup primeiro vende, tem que ter alguém que compre aí a solução, depois vocês correm lá para poder fazer isso. Mas a pesquisa, o meu negócio ele é de tiro longo, é uma biotech, é da área de saúde. Gente, se vocês forem para o público-alvo correto na hora da venda, esse mercado ele já está habituado ao timing do negócio de vocês, certo? Então, se você for pesquisar agora, né, com uma farmacêutica, por exemplo, ela sabe aí que tem mais 5 anos pela frente. Então, é super importante ver corretamente quem é esse público. E aí a gente tem o modelo de concierge, quando a gente entrega alguma coisa que corresponde à expectativa, né, e tem alguém que pague por ela. Às vezes uma planilha de Excel, né, dependendo do negócio. Não estou falando do caso de vocês de pesquisa científica, mas assim, que entrega que eu posso ter? Então, que resultados eu posso fazer rapidamente para dar uma pequena entrega para esse meu cliente ele ficar satisfeito e ou investir no meu negócio, né? Porque acontece muito isso também, ou ser um potencial comprador lá na frente. Então, tem algumas maneiras aí de validar. É um assunto super amplo, vocês podem pesquisar muito sobre isso, tem muito material, tem farto material sobre o tema. Aspecto importante... esses 3 métodos são realizados antes de escrever uma linha de código de programação da solução e sem gastar montantes preciosos aí com ela, tá? Mas a minha pesquisa, antes de gastar todo o dinheiro naquela pesquisa que talvez não tenha apelo ao mercado, é o momento de não validou, rever se o que você está fazendo realmente ele tem esse apelo comercial de mercado que você quer dar. Linkamos mais validação. Né? Por que é importante as duas coisas juntas? Primeiro, negócios digitais podem ser melhor modelados com esse Canvas. Negócio de base científica, né? Baseado em ciência. A abordagem ela é orientada à solução de problemas do consumidor. De novo, desapeguem de solução. Solução é a segunda etapa da validação. Primeiro, a gente vai validar o problema, se é um problema e para quem é o tamanho, para quem é um problema. Quanto maior, para quanto mais gente for um problema, melhor. Tem uma chance maior de chegar numa solução que resolve o problema e vende, reduz risco e incerteza, e, de novo,
eu bato na tecla de problema, 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 porque isso é a chave do como realmente iniciar um processo de validação. Dicas finais também responde alguns Q&As aí. Como que eu vou encontrar investidor? Como que eu vou me conectar com outra startup? Gente, participem ativamente do ecossistema local de vocês. Tem eventos todo dia. Agora menos presencial, mas tem, tá? Participe de eventos, faça networking, não tenha medo de compartilhar ideia. Não é assim, não é qualquer... alguém ouviu falar da minha ideia. Gente, quanto tempo vocês estão estudando sobre o tema? Vocês são mestrandos, doutores ou pesquisadores, mesmo que seja de científica, sobre um tema que 99,9% da população não tem o domínio nenhum. Então, assim, como que vai copiar? Né? É super importante compartilhar e até você vai recebendo feedback ao longo do processo. Estejam preparados aí para fortes emoções e esse aperfeiçoamento ele precisa ser constante. Aí, é isso. Fiz a jato, espero ter contribuído. Me sigam aí nas redes sociais, está aí meu e-mail, estou no LinkedIn à disposição e vamos lá. Obrigada, Maria Paula. A jato, assertivo, uma grande aula de vida real, né? Eu acho que essa questão do desapego é essencial, porque, né, é uma relação de pesquisa acadêmica, ela é muito diferente do que o mercado, né? Do que ele espera, do que ele precisa, e esse exercício, muitas vezes, no começo é um pouco difícil, né? Porque realmente a pesquisa tem o seu valor e é imensurável. Mas como transformar isso em negócio aplicável para a sociedade? O que realmente as pessoas querem receber, ouvir, quais são as dores que elas precisam resolver e qual é o impacto que você traz na vida delas, né? Então, queria te agradecer imensamente, foi sensacional também. A gente acho que tem algumas perguntas aqui que já foram respondidas e acho que elas têm muito a ver com essa questão de desconstruir alguns conceitos, né? Então, assim, poxa, preciso passar aqui, tem até um sobre conselho de ética, né? Deixa eu ver aqui, desculpa. Essa pesquisa de mercado envolvendo pessoas na área científica remete à necessidade de levar um comitê de ética, já que vai envolver questionários e pesquisa com pessoas, precisa submeter a plataforma Brasil. Então, acho que você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa desconstrução. Então, no caso da startup, ela está em outro ritmo, às vezes ela não tem condições de esperar esse tipo de coisa. Para pesquisa, é super importante, vocês vão fazer o step by step, assim, by the book, tá? Não tem nem que falar. Não estou falando para ninguém abandonar método científico aqui, não. A gente está falando agora de negócio, escalável, inovador de startup. E aí, essa pesquisa de validação ela é mais informal, não tem essa necessidade. De novo, você não está coletando dados para a sua pesquisa, você está coletando dados para o seu negócio, tá? Então, ela é mais informal, ela é mais ágil e não tem essa necessidade. Ninguém praticamente faz isso nesse universo. Obrigada. Tem aqui uma questão que eu acho que você e o Érico, né, abordaram sobre a questão do tamanho de mercado, para aquele negócio ser sustentável, né? Inclusive um número de mínimo e mágico para validação. E a gente tem uma questão aqui falando de um nicho muito específico de museu de arte, que talvez não tenha 100 como um número mágico, né? Como fazer a validação desse problema? Tá, você não precisa falar com pessoas diretamente relacionadas ao museu, mas pode conversar com pessoas que frequentam o museu. E aí você consegue ampliar esse universo. E você tem diversas visões em relação ao negócio aí. Não precisa ser só museu. Mas, assim, quem frequenta no museu? O que busca no museu? Você vai ampliando esse universo. Obrigada. Agora eu gostaria de convidar a todos, inclusive a Bruna, que está aí na nossa assistência, na nossa técnica, para a gente tirar a foto oficial do evento e agradecer também a participação de todos aí. É o momento do sorriam. Só um minutinho, pessoal. Deixa aqui. Um minutinho, mais uma. Mais uma. Pronto.
Obrigada, Bruna, por todo aí seu apoio. Queria falar, né, que eu vi que muita gente perguntou sobre a disponibilidade do material, a disponibilidade do webinar. Então, o webinar ele vai ser disponível na íntegra no canal do YouTube da Fundação. Para aqueles que estão no programa, eles já receberam qual é o material que eles precisam estar preenchendo para estar entregando, né, dentro do prazo, essa primeira versão do Lean Canvas. E as perguntas que não foram respondidas, a gente vai estar enviando isso de uma forma posterior para estar ajudando, né, nessas dúvidas, nessas questões que foram trazidas e que, infelizmente, né, por conta aí do nosso tempo reduzido, não vai ser possível a gente falar de todas elas. Né? Espero que tenha contribuído para vocês esse processo, que vocês tenham gostado muito desse webinar, foi sensacional. Obrigada mais uma vez, Érico, mais uma vez, Maria Paula, professor Newton, que já teve que se despedir, e até a próxima.